Capítulo 1201 Profissional. As pupilas dos olhos de Boti já estavam negras e congeladas em um olhar de medo indescritível. Isso fez o coração de Klein palpitar quando viu, como se pudesse sentir as intensas mudanças nas emoções de Boti antes de sua morte. Após uma série de inspeções, juntamente com a adivinhação, ele confirmou que esses dois globos oculares não continham nenhuma característica do Beyonder, mas continham uma forte força corruptora e um poder que vinha de uma fonte desconhecida. Poderia ser usado como um meio para maldições e poderia afetar diretamente o alvo. Era um material espiritual bastante perigoso com uma data de validade extremamente longa. Não posso trazê-lo comigo por longos períodos de tempo. Caso contrário, posso ficar mentalmente enfraquecido, ter pesadelos todos os dias e sofrer uma mutação física. Klein casualmente convocou uma caixa quadrada de metal e colocou os dois olhos de Boti dentro dela. Ele não tentou purificá-lo, porque uma vez que o item fosse quebrado e purificado, não sobraria nada. Seria muito desperdício. Devido ao fato de que não havia nada de errado com os Words of Star, que também era um material que Klein mais entendia, ele rapidamente voltou sua atenção para o bolso preto. Os resultados da adivinhação o surpreenderam porque era um objeto chamado interespacial. O bolso tinha apenas o tamanho da palma da mão de um homem adulto. Mas, na verdade, tinha o tamanho do apartamento de 2 quartos que a família Moretti havia alugado em Tingen no início. Era grande o suficiente para conter muitas coisas. Isso foi feito por Boti usando os poderes de um feiticeiro secreto. Em essência, o bolso não era um objeto, mas uma entrada. Primeiro, uma região no mundo espiritual é distorcida e isolada usando ocultação do espaço. Então, use o caos criado quando o mundo espiritual se sobrepõe à realidade. Desde que haja coordenadas adequadas, pode-se chegar diretamente ao seu destino, abrindo a porta para essa área escondida e entrando neste espaço de bolso. Isso é muito semelhante ao método necessário para selar a caixa dos grandes antigos. No entanto, uma porta está no mundo espiritual, enquanto a outra está no mundo real. Isso resulta em um artefato selado ou item místico dentro do bolso interespacial para também afetar o usuário. Ao que parece, não parece ser de muita utilidade, pois não pode eliminar os efeitos negativos. Além disso, estou na terra esquecida dos deuses e não consigo me conectar ao mundo espiritual. Não adianta ter um bolso desses. Além disso, tenho que reforçar o poder de ocultação do espaço de tempos em tempos. Caso contrário, perderá gradualmente sua eficácia. É adequado apenas para semideuses do caminho do aprendiz, ou uma organização que tenha semideuses do caminho do aprendiz ou artefatos selados que forneçam um suporte relevante. O nome bolso interespacial é muito esfarrapado. Eu me pergunto como Boti nomeou este item. Vamos chamá-la de bolsa de viagem. Depois de confirmar o grau de perigo, Klein conjurou uma mão falsa e a colocou no bolso preto. Peter Pater. Um monte de pedras preciosas caiu quando a mão falsa foi retraída e pousou na longa mesa manchada. As cores cristalinas vermelho, azul, verde, branco, preto e translúcido instantaneamente encheram seus olhos. Eu deveria ter previsto isso. Os materiais correspondentes do caminho do aprendiz são joias, todas as joias. A expressão no rosto de Klein tornou-se animada quando ele suspirou com um sorriso. Ele estendeu a outra mão e pegou algumas pedras preciosas para sentir o peso e a textura. Além destes, também havia um grande número de materiais espirituais na bolsa do viajante. Alguns eram comumente usados, enquanto outros eram relativamente raros. A caixa dos grandes antigos, a característica Beyonder do feiticeiro secreto, 9 vermes de estrela, globos oculares de Boti, bolsa do viajante e grande quantidade de gemos materiais. Esta operação pode ser considerada uma colheita e tanto, o suficiente para que todos possam dividi-la com justiça. Infelizmente, Boti tinha a habilidade de gravar poderes de Beyonder em certos estados. Não há necessidade de lhe trazer muitos artefatos selados e itens místicos com ele. Isso resultaria em muitos efeitos negativos. Como um semideus, ele deveria ter alguns bons artefatos selados. Eu me pergunto se eles estão escondidos em algum lugar no mundo espiritual ou na sede da Ordem Aurora. É uma pena que a alma de Boti também tenha entrado em colapso, impedindo-me de usar a canalização espiritual nela. Klein balançou a cabeça e imediatamente voltou ao mundo real. Ele encontrou um local escondido, largou a lanterna e organizou um ritual de doação. Ele queria
Ver se poderia trazer 0 a 61, a caixa dos grandes antigos, para a terra esquecida dos deuses. Se pudesse, ele poderia tentar transformar toda a cidade de prata em brinquedos e colocá-los no primeiro nível do artefato selado. Ele poderia enviá-lo diretamente para o mundo exterior através dos rituais de sacrifício e doação. Dessa forma, ele poderia contornar a corte do rei gigante e o anjo negro, Sazir, e poderia completar engenhosamente o ritual do invocador de milagres. Depois de realizar uma série de tarefas, Clem terminou seus preparativos ao estender a mão direita. Ele puxou o outro antes que seu corpo real saltasse para a névoa da história e se escondesse no vazio de um tempo antes da primeira época. Ele estava preocupado que a caixa dos grandes antigos causasse uma morte aleatória, no momento em que passasse pela porta de sacrifício e doação. Nos fragmentos de luz no fundo da névoa branco-acinzentada, Clem deu 4 passos no sentido anti-horário e voltou acima da névoa cinza, respondendo às suas próprias orações. Depois que a misteriosa porta antiga de sacrifício e doação tomou forma, ele a abriu lentamente. Ele acenou com a mão, convocando a caixa dos grandes antigos que estava envolta por camadas de forças, jogando-a na brecha atrás da porta ilusória, em direção à escuridão sem limites atrás da porta. Nesse momento, a escuridão do vazio de repente se tornou corpórea, como se formasse uma barreira invisível que bloqueasse a porta que acabara de se abrir. Ele flutuou no ar, incapaz de avançar. Clem franziu ligeiramente a testa enquanto observava esta cena. Ele tentou agitar os poderes do castelo Séfira e usar o poder no nível de um anjo para empurrá-lo para frente, mas não conseguiu fazer com que a caixa dos grandes antigos quebrasse a barreira. De fato, a terra esquecida dos deuses está selada. É que estou intimamente relacionado com o castelo de Séfira, então poderia usá-lo para responder. No entanto, isso não pode ceder um certo limite. Clem assentiu ligeiramente. Ele recuperou a caixa dos grandes antigos e jogou-a na pilha de lixo. Então, ele conjurou Tion de Germans Parrou e conseguiu que a pessoa falsa desse as informações detalhadas da caixa dos grandes antigos para Madame Hermite e Miss Justice. Isso foi para lembrá-los de trazer a caixa dos grandes antigos de volta ao mundo real em 24 horas e liberar T. Magician Force. Ao fazer isso, Clem informou a senhorita Justiça para sacrificar um sorvete de primeira qualidade para o abençoado da Serpente do Destino antes de orar pela doação da caixa dos grandes antigos. Quanto a Tiamat Catleia, ela não precisou fazer nenhum pedido externo por ter breve sorte. No entanto, ela precisava completar tudo em poucos minutos e sacrificar a caixa dos grandes antigos acima da névoa cinza mais uma vez. Baclund, na fronteira entre Astborg e a área da ponte, em um apartamento que estava em mau estado há anos. Leonard, que usava luvas vermelhas e um casaco preto, liderava os membros de sua equipe para verificar a cena. Como a força de reserva da igreja da meia-noite, eles sem dúvida estavam cheios de energia por volta das 10 da noite. Capitão, há uma rachadura séria nas paredes aqui. Algumas das paredes foram quebradas. Este apartamento pode não aguentar depois da temporada de furacões no próximo verão. Cindy, de cabelos ruivos, aproximou-se e relatou a Leonard. Leonard examinou os arredores com seus olhos verdes e assentiu levemente. Felizmente, este lugar é perigoso para começar, e foi abandonado por um longo período de tempo. No entanto, é muito estranho que até mesmo vagabundos não vivam aqui. Cindy pensou por um momento e disse: Capitão, você quer dizer que há Beyonders usando este apartamento, então eles estão secretamente afugentando os vagabundos que dormem aqui? Outro Redglove, Bob, estava verificando a parte inferior da parede e acrescentou casualmente, e então, eles tiveram um conflito interno que se desenvolveu em uma batalha. Algo foi então inflamado. Essa possibilidade não pode ser descartada, respondeu Leonard de maneira profissional. Mas você já reparou? Cada lugar nesta sala tem sinais de corrosão, e faltam os restos deixados por mesas e cadeiras que deveriam existir. Parece muito vazio. Isso não parece algo de baixo ou mid que esse Beyonder pode criar. Eu suspeito que isso pode envolver um nível mais alto de poder. Após uma série de inspeções e descobrindo muitas anormalidades, a equipe Red Gloves comandada por Leonard não conseguiu encontrar mais pistas. Eles só poderiam retornar à Catedral de Saint Samuel primeiro. Assim que chegaram ao subsolo, um bispo veio procurar Leonard, pedindo-lhe que trouxesse 2 membros para uma reunião no andar de cima. Leonard sentiu pensativamente. Sem perguntar,
Nada. Ele conduziu Bob e Cindy por uma passagem secreta para a Catedral de Saint Samuel. Em seguida, seguiram pela escada em espiral e sob a iluminação do luar carmesim, chegaram a uma sala com muitas pessoas. Foi equipado com um quadro negro. Com apenas um olhar, Leonard percebeu que várias pessoas já haviam trabalhado com ele antes. Eles eram dos Punizers Mandated, do Machinery Vemind e do Mi-9. Então, ele notou os três semideuses, Oramikaiden, Randall Valentinus e Anthony Stevenson, bem como um homem de cabelos pretos e olhos dourados que estava claramente no mesmo nível que eles. Sem esperar pela saudação de Leonard, Santo Antônio levantou-se em seu manto preto com estampa vermelha e disse em voz profunda: houve uma batalha de alto nível nos arredores de Baclund. Carta, o eremita. Percebi que você fez algumas investigações sobre o grande número de incidentes envolvendo cartas de tarô. Você também levantou uma teoria correspondente. Agora, por favor, dê a todos aqui uma introdução detalhada. A carta do eremita. Leonard expressou seu verdadeiro espanto, mas principalmente porque ele foi encarregado de tal missão. Ele limpou a garganta, caminhou até o quadro negro, e se virou para encarar os semideuses e beonders das 3 igrejas e os militares. Ele desenhou uma lua carmesim em seu peito. Depois de organizar suas palavras, este capitão Luva Vermelha disse solenemente: nos últimos 2 a 3 anos, o incidente envolvendo cartas de tarô que realmente chamou nossa atenção foi por causa da morte de Lanevus. Ele estava envolvido em uma conspiração que tentou permitir que o verdadeiro criador decida, e seu corpo estava coberto de cartas de tarô. Depois disso, as cartas do tarô voltaram a aparecer na caixa do capim. Porém, desta vez, houve uma mudança na disposição das cartas do tarô. Destacou o julgamento e o imperador. Naquela época, eu associei essas questões a uma organização que de repente acreditou em um louco em Baclund. Como você sabe, o louco é a carta inicial das cartas do tarô. Esse palpite ousado fez vários semideuses e muitos outros beonders a sentirem levemente. Eles sentiram que isso poderia de fato estar relacionado a algum nível de misticismo. Leonard fez uma pausa antes de continuar, e abaixo de Tifol, esta organização pode ter um grande número de membros oficiais. Eles usam cartas de tarô como codinomes, como julgamento, o imperador ou o eremita deste incidente. Enquanto falava, Leonard pegou um baralho de cartas que usou como demonstração e escolheu uma aleatoriamente. Ele olhou para ele e riu. Tal como a estrela. Capítulo 1202, o Clube do Tarô. Os semideuses e beonders presentes concordaram com a demonstração de Leonard, indicando que entenderam o que o capitão Redglove quis dizer. Um dos justiceiros mandados ergueu o braço e aproveitou para fazer uma pergunta. Em outras palavras, quem deixou uma carta de tarô para trás é o membro que executa a missão. Esse deve ser o caso. Leonard não deu uma resposta definitiva. O mesmo mandatário Punizer continuou perguntando: o que significam as cartas de tarô espalhadas por todo o cadáver de Lanevus? Não há uma direção específica. Leonard imediatamente pegou um giz branco e escreveu o nome Lanevus no quadro negro atrás dele. Então, ele desenhou um círculo. Acabo de dizer que nos últimos 2 ou 3 anos, as questões envolvendo cartas de tarô realmente nos chamaram a atenção por causa do caso Lanevus. Este é muito provavelmente o começo de tudo. Portanto, sem uma direção específica, as cartas de tarô casualmente espalhadas podem estar se referindo ao todo. Isso significa que a organização que usa as cartas de tarô como codinomes entrou oficialmente no palco da história. E, por favor, perdoe-me por usar palavras poéticas. Isso fez muito sentido. Os poucos justiceiros mandatados foram convencidos por Leonard. Leonard olhou em volta e continuou: deixe-me usar a Ordem Aurora, com a qual todos estão familiarizados, como comparação. Todos sabemos que existem 22 oráculos na Ordem Aurora. Cada um deles estará encarregado dos assuntos de uma região. É muito possível que a organização com os nomes dos códigos das cartas de tarô seja a mesma. Os membros de nomes como Julgamento, o Imperador e o Eremita devem ter suas próprias facções. Eles exercerão sua influência em uma determinada região. Ao ouvir isso, um membro do Machinery Vemin ponderou e disse: no entanto, os 3 membros correspondentes a Judigmente, Emperor e Tiamat apareceram consecutivamente em Baclund. De acordo com o que você acabou de dizer, isso significa que a organização que usa cartas de tarô como nomes de código ainda faltam em escala, e que os membros estão todos reunidos em Luen,
Ou talvez apenas na região de Backlund? Afinal, a pessoa encarregada de Backlund pela Ordem Aurora é apenas um oráculo. Quanto a São Tenebroso, ele está no comando de todo o Luen. Leonard assentiu lentamente, indicando que entendia o que ele queria dizer. Ele organizou suas palavras e disse: essa possibilidade não pode ser descartada. Afinal, esta é uma organização que só apareceu nos últimos 2 ou 3 anos. Claro, pode haver outras razões. Esta organização pode não ser dividida com base na demarcação de localização. Em vez disso, eles são determinados por poderem ou não lidar com uma área sozinhos. Eles também trabalharão juntos dependendo de situações sobrepostas, como o caso Capim. Vendo que os Beyonders das 3 igrejas e do Minov não levantaram mais questões, Leonard deliberou por alguns segundos antes de dizer, de investigação para o futuro. A primeira pergunta: qual é o propósito desta organização? Se eles são como a Ordem Aurora, com o objetivo de espalhar a fé de um Deus maligno, então por que não descobrimos pessoas que acreditam no louco? Mesmo que existam, são todas pessoas que estão enganando os outros em o nome do louco. Segunda pergunta: o que eles têm em comum nas poucas operações? Ainda não consegui encontrar. A terceira pergunta que tenho é que os membros de alto nível que usam cartas de tarô como seus nomes de código não são de sequências baixas e têm suas próprias facções. No entanto, eles não são famosos no mundo Beyonder. Isso é muito anormal. Afinal, embora os 22 oráculos da Ordem Aurora escondam suas identidades, eles mais ou menos se cruzaram conosco, local como oráculo quando seu antecessor morre ou avança. Eles já estão em nossas listas. Tendo dito isso, Leonard fez uma pausa e disse: se a organização que usa as cartas de tarô como seu codinome é realmente uma organização que acredita no louco, então há alguém que pode responder a minha terceira pergunta. Ele é o aventureiro maluco, Germain Sparrow. Há rumores de que ele acredita no louco. Esse nome fez com que todos os Beyonders das 3 igrejas e do Minov caíssem em silêncio, como se estivessem relembrando rapidamente as informações relevantes. Eles ouviram há muito tempo que Germain Sparrow tinha um passado misterioso. Ele acreditava em Tifool, e eles obtiveram um pouco de informação dele. No entanto, eles não fizeram nenhuma conexão como Leonard para amarrar tudo junto. Alguns segundos depois, o arcebispo da igreja de meia-noite, Santo Antônio, disse em voz profunda: Germain Sparrow parece estar em contato próximo com o cônsul da morte original de Balan. Esse é um anjo que ainda está ativo sobre a terra. Isso deu um susto nos Beyonders que não eram semideuses, pois instintivamente se sentaram eretos. Todos sabiam sobre o Almirante Inferno, mas devido às restrições confidenciais, não sabiam que o cônsul da morte representava um anjo aterrado. Aquele cônsul da morte não parece pertencer a nenhuma facção do episcopado luminoso, disse um Beyonder do Minov hesitante. Leonard assentiu solenemente. Talvez ele seja um membro da organização secreta que usa as cartas do tarô como codinome. Cartão da Morte. Houve outra rodada de silêncio. Todos os semideuses tiveram que admitir que isso era possível. O nível da organização secreta representada pelas cartas de tarô subiu repentinamente, atingindo um nível igual ao da Ordem Aurora. Em suma, Germain Sparrow é uma pista. Leonard respirou fundo e disse lentamente: suas graças, senhoras e senhores, terminei. Santo Antônio assentiu levemente e se levantou. Ele olhou em volta e disse: até agora, esta organização secreta que usa cartas de tarô como seus nomes de código ainda não nos atacou. Ela mostrou um certo nível de amizade. Agora que a situação de guerra está tensa, estamos perdendo muito em mão de obra, por isso é difícil para nós tomarmos ações importantes. Portanto, sugiro que façamos o possível para evitar conflitos com eles e não tentar erradicá-los por enquanto. Claro, temos que fazer o que precisamos fazer. Uma organização secreta com a existência de um anjo terrestre em si representa perigo. Se não entendermos ou não tivermos informações suficientes sobre isso, não seremos capazes de reagir a tempo e impedir qualquer possível conspiração. Ora-me que os outros semideuses pensaram por um momento antes de concordar com a cabeça. Anthony Stevens olhou em volta. Seu olhar pousando no rosto de Leonard. Esta investigação será conduzida por você. Coordene-a bem. Leonard concordou solenemente. Nesse momento, o oficiante do Deep Blue, Randall Valentinus, falou impacientemente com Leonard, deu um nome a eles. Não podemos continuar dizendo organização secreta que usa cartas de tarô como codinome. É um bocado
Quais sugestões você tem? Leonard pensou, cuidadosamente antes de dizer, Clube de Tarô? Isso funciona. Randall se levantou e disse com uma voz estrondosa, vamos chamá-la de Clube do Tarô. Tarde da noite, em Pressburg, na vila da família Hall. O exclusivo chefe de sobremesas, Tim, de repente acordou de seu sonho e olhou para o teto na escuridão. Ele acabara de sonhar que estava saboreando um sorvete e acabara de comê-lo quando acordou. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais intensos seus desejos se tornavam. No final, ele superou seus sentimentos de que era um problema e saiu da cama. Vestindo um grosso roupão de dormir, ele saiu do quarto e chegou a uma despensa não muito longe. Como um chefe de sobremesas ligeiramente famoso nos círculos aristocráticos, Tim recebeu privilégios especiais de Arlo Hall. Ele poderia entrar na despensa a qualquer momento e usar os ingredientes aqui para testar suas novas ideias. Enquanto isso, Tim retribuiu repetidamente a confiança de Arlo Hall com sobremesas de alta qualidade. Claro, ele frequentemente aparecia na despensa devido a desejos de comida no meio da noite, assim como agora. Depois de um trabalho sério e árduo, Tim usou os restos e os ingredientes, preparados para fazer alguns copos de sorvete e comeu metade. Em seguida, deu um tapinha na barriga, lavou os talheres e saiu satisfeito da despensa. Os poucos copos de sorvete restantes foram deixados no canto, como se tivessem sido completamente esquecidos. Em Sherwoodborough, perto do rio Tussock, em uma planície rasa desabitada. Vestindo uma capa de cor escura, Audrey primeiro usou um traversal para chegar perto antes de caminhar a pé. Ela preparou o ritual com habilidade e rezou para o Senhor Louco. Logo, uma caixa de acessórios prateada e preta incrustada com muitas pedras preciosas atravessou a porta ilusória e pousou na frente de Audrey. Audrey colocou uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha e pegou a caixa dos grandes antigos, 0 a 61, sem demora. Ela mirou em algumas pedras e abriu a primeira camada. Silenciosamente, várias mesas e cadeiras longas apareceram bagunçadas na área. Vários Beyonders que usaram vários meios para esconder seus rostos apareceram. Um deles era o Furs encapuzado. A pele deles mudou rapidamente de um brinquedo para um humano, e seus olhos começaram a se mover. Furs, que tinha a sequência mais alta, se recuperou mais rápido. Olhando em volta, ela ficou extremamente surpresa ao descobrir que, sem saber, havia chegado a um apartamento à beira do rio daquele apartamento. Além disso, essa mudança foi limitada apenas à sua área geral. A situação ao seu redor não era diferente de antes. Onde estou? O que aconteceu? O olhar de Force pousou no altar vazio. Depois de ponderar por um segundo, ela pareceu entender algo e perguntou, surpresa, o assunto acabou? Sim, respondeu Audrey, que estava usando sua invisibilidade psicológica. Acabou. Acabou. Force continuou com uma pergunta confusa e atordoada. Como está o alvo? Ele está morto. Audrey era multitarefa enquanto controlava os outros 6 Beyonders. Sua resposta foi muito simples. Ele está morto. O Santo dos Segredos Botis morreu. Eu não participei da batalha. Eu não convoquei a projeção do vazio histórico de Germain Sparrow. A boca de Force se abriu ligeiramente quando ela sentiu como se estivesse sonhando. Ela apenas sentiu que ficou apavorada por um segundo e ficou atordoada por um momento, e a missão já havia sido concluída. Nesse momento, ela viu os Beyonders ao redor ganharem vida, mas eles não mostraram nenhuma surpresa com a mudança de ambiente. Era como se a reunião tivesse acontecido aqui. Eles destruíram habilmente as cadeiras e mesas compridas e a jogaram no rio Tussock. Então, eles deixaram os apartamentos um após o outro e voltaram para casa sob a iluminação dos postes de rua. Isto é um manipulador. Que terrível. Force pulou de susto e acordou completamente. Volte primeiro. Audrey não teve tempo de explicar. Ela se virou e usou o altar de antes, preparando-se para sacrificar a caixa dos grandes antigos acima da névoa cinza. Force deu uma olhada, mas ela não perguntou ou disse nada. Ela fez seu corpo ficar transparente enquanto desaparecia de onde estava. Nota do autor. Originalmente, o título deste capítulo deveria ser Estreia Oficial, mas não era sério o suficiente. Capítulo 1203, Colheita. No antigo palácio acima do nevoeiro. A luz vermelha escura das estrelas disparou, formando várias figuras. Leonard deu uma olhada casual, e seu olhar de repente congelou na caixa de joias preta prateada colocada na longa mesa manchada. Se ele se lembrava corretamente,
Este era provavelmente um artefato selado de grau zero, a caixa dos grandes antigos que tio Orlo de Clan Moretti enfatizou, especialmente durante a reunião privada anterior. O Santo dos Segredos estava realmente no controle deste artefato selado de grau zero. E ele ainda usou. No entanto, Madame Hermite e Miss Justice tiveram sucesso. As pupilas de Leonard dilataram ligeiramente, pois ele quase não conseguia acreditar em seus olhos. Como um beander oficial, um capitão Red Glove da Igreja de Meia-Noite, ele conhecia muito bem os artefatos selados de grau zero. Ele sabia que esses itens poderiam facilmente destruir uma cidade, fazendo com que as pessoas morressem repentinamente sem oferecer resistência. Ao enfrentá-los, não apenas o contato com eles era impossível, mas até entendê-los era algo que deveria ser reduzido, se possível. Leonard originalmente acreditava que Madame Hermite e Miss Justice deixariam o campo de batalha de acordo com o plano depois de encontrar um artefato selado de grau zero. Eles então pensariam em uma maneira de resgatar a senhorita Mago. Para sua surpresa, eles conseguiram e até recuperaram o artefato selado de grau zero. A reconstituição mística de Madame Hermite atingiu um nível tão alto. A festa da traição que ela mencionou realmente fez o artefato selado se rebelar? Ou será que o Sr. Tolo deu alguma ajuda? Leonard murmurou silenciosamente enquanto olhava para tio Orlo de Clan Moretti, que estava sentado na extremidade inferior da longa mesa de bronze. Ele descobriu que seu ex-colega estava bastante calmo. Klein examinou a área e disse: "Parabéns a todos. A caçada desta vez foi muito bem sucedida. Todos os despojos de guerra estão aqui." Enquanto falava, ele levantou a mão direita, condensando vários fragmentos de conhecimento misterioso em um brilho branco pálido. Ele também incluiu um pequeno número de lendas que vieram do Oriente, como Piashla Sonspring e Lankes Gumaj. Ele queria que Madame Hermite testasse se eles eram místicos ou não, e se havia alguma fonte real. "Senhora, esta é a sua recompensa." Tio Orlo de Clan fez a pálida luz branca voar em direção ao Hermite Catleya. Em seguida, apontou para a caixa dos grandes antigos, a característica beander do feiticeiro secreto, a bagagem do viajante, os globos oculares de Botis, 9 vermes de estrela, grande quantidade de gemas e materiais sobre a mesa. Além disso, você tem o direito de escolher primeiro. Após a batalha no nível semideus com o Santo dos Segredos, Catleya finalmente encontrou o porte e a confiança de um santo. Ela primeiro recebeu o brilho branco pálido e fechou os olhos para digerir o misterioso conhecimento contido nele. Na segunda época, os antigos deuses acreditavam que o Criador original, o mais antigo, havia deixado alguns objetos para trás. Talvez tenha sido um reino formado a partir de uma porção de seu corpo ou algo que ele criou. Há 9 deles que contêm as várias Sefirot. Eles são o Mar do Caos, o Castelo de Sefirah, o Rio da Escuridão Eterna, a Pântano do Conhecimento, o Mundo Tenebroso, a Colmeia da Ninhada, a Nação da Desordem, a Cidade da Calamidade e a Chave da Luz. O antigo deus do Sol veio de um lugar conhecido como Chernobyl. A sequência 0 do Caminho do Mar Aldeira é chamada de Erro. Os contos de fadas do Imperador Roseli podem ter se originado de algo que aconteceu antes. Como o conhecimento do misticismo ressoou nela, Catleya não pôde deixar de abrir os olhos e olhar para o tio Orlo de Germans Parrot. Havia muitas coisas lá dentro que a chocaram, fazendo-a perceber que havia aberto a porta para um mundo totalmente novo. Nunca pensei nas origens do Senhor Louco no passado. Agora, eu posso entender vagamente. Um pensamento passou pela mente de Catleya quando ela teve um palpite. Ela imediatamente se controlou. Ela não queria pensar muito, nem se atreveu a pensar muito profundamente sobre isso. Ela estava com medo de encontrar uma resposta que fosse suficiente para fazê-la perder o controle. Esta é uma das 9 Sefirot. O objetivo do Senhor Louco é reunir todas as Sefirot e tentar recuperar. Erguendo a mão direita, ela cutucou os óculos pesados na ponte do nariz. Catleya se forçou a focar sua atenção nos pequenos contos e decidiu retornar ao mundo real para digerir completamente a poção antes de tentar criar magia com eles, permitindo que ela extraísse seu poder usando a reencenação mística. Claro, ela também acreditava que nem todos teriam sucesso. Ela acreditava que uma parte dessas histórias era puramente fabricada. Afinal, este foi um presente do Sr. Ward. Não havia garantia de que seriam eficazes. Afinal, dos muitos contos de fadas e lendas antigas que o Imperador Roseli contou à Rainha Mystique naquela época, apenas alguns deles realmente produziram magia.
Ela levou alguns segundos para se recompor e lançou o olhar para o meio da longa mesa manchada, preparando-se para escolher seu despojo de guerra. Sem dúvida, o item que mais chamou a atenção foi a caixa dos grandes antigos rotulada como 0 a 61. A caixa de joias preta prateada embutida com muitas pedras preciosas ofuscou completamente todos os outros itens. Catleia não estava muito familiarizada com os artefatos selados de grau 0, porque a Rainha Mística tinha mais de um. Foi também por essa razão que o Queen's Element Dawn foi capaz de competir com a antiga organização, Moses Ascetic Order, que nasceu no início da Quarta Época. A lacuna entre um anjo e um santo não era algo que a magia de um poderoso conto de fadas pudesse compensar. Para se tornar uma figura verdadeiramente poderosa, era preciso avançar para a sequência 2 ou possuir um artefato selado de grau 0. Não é que Catleia não desejasse a caixa dos grandes antigos, mas quando ela pensou na dica que Tio Orlo de Germansparrow havia recebido do Senhor Louco, os terríveis efeitos negativos, o perigo extremo do terceiro nível, e a maioria dos poderes do Beyonder que ela não conseguia controlar, ela sentiu uma sensação de horror. Embora ela tivesse breve sorte, ela ainda não tinha capacidade de selar a caixa dos grandes antigos até agora. Depois de uma série de lutas intensas, Tiamat Catleia apontou para o cristal sonhador e disse: "Eu quero a característica Beyonder do feiticeiro secreto." Se eles pudessem encontrar um artesã de alta sequência adequado, ele poderia ser transformado em um artefato selado bastante bom, uma que mal tivesse efeitos negativos aceitáveis. A Rainha Mística Bernadette por acaso tinha os recursos para fazê-lo, mas a comissão pode não necessariamente ter sucesso. No final, mesmo que haja apenas teletransporte, isso será suficiente. No entanto, é óbvio que um Secret Sorcerer não seria apenas capaz de compreender o teletransporte. Mesmo que os efeitos negativos sejam excessivos, posso fazer com que a Rainha Mística se estilhasse e tente novamente, ou posso vendê-la para a Senhorita Mágica. Sim, ela disse que sua professora prepararia os ingredientes para ela. Em seguida, Catleia acenou para o Tio Orlo de Germansparrow para confirmar sua escolha. Escolhendo a característica Beyonder do Secret Sorcerer. Ao ouvir a resposta de Madame Hermite, uma cena surgiu na mente de Clem. Vestindo uma túnica preta com estampa roxa, a senhora vestindo um capuz de cor escura confiou em Blink para deixar para trás muitos doppelgangers. Então, todos acenderiam um fósforo ao mesmo tempo. A garotinha dos fósforos se transformará em incontáveis bruxas vendendo palitos de fósforo. Este é um conto de fadas horrível. O mundo Clay não pôde deixar de contrair os cantos da boca ao reconhecer laconicamente. Tudo bem, é seu direito. Ele então lançou seu olhar para a senhorita Mago. É a sua vez de escolher. Eu não fiz nada. Force disse culpado. Clay zombou e disse, você agiu com sucesso como isca. Force não sabia que expressão ela deveria usar para responder, mas ouviu o Sr. Star aparentemente rir. Ela lentamente respirou fundo e lançou seu olhar para os espólios de guerra na longa mesa de bronze. Francamente falando, ela queria escolher a caixa dos grandes antigos porque era um item que a família de sua professora havia roubado. Ela mesma não queria usá-lo, ela queria devolvê-lo diretamente ao professor. No entanto, considerando que ela era apenas uma isca, Force sentiu que ela não estava qualificada para pegar um item desse nível. Artefatos selados de grau 0 eram extremamente raros, preciosos e perigosos. Ela já havia obtido uma profunda impressão deles com a apresentação do Sr. Star. Ela sabia que o valor da caixa dos grandes antigos definitivamente não era algo com o qual a característica Beyonder de um santo pudesse se comparar. Com isso em mente, ela escolheu a supervisão de Tio Orlo de Germansparrow. Force finalmente desistiu do impulso e apontou para o par de globos oculares. Eu vou levá-los. Ela queria trazer o par de olhos para seu professor e dizer a ele que Botiz estava morto. Era o fim de todo o ódio. Além de tal valor do item, o olho de Botiz pode ser transformado em um poderoso item hexadecimal ou ser usado como um meio para uma maldição. Foi considerado um item muito bom. Klein assentiu levemente e não a persuadiu. Ele apenas apontou para as gemas, materiais e os Worms of Star e disse calmamente, você também pagou o preço de uma estatueta de papel da lua, pode escolher algo para compensar isso. Tudo bem. Force concordou reflexivamente. Como o caminho do aprendiz precisava de gemas para vários feitiços e rituais e ainda podia ser apreciado normalmente, Force pegou uma parte das gemas e esperou a cerimônia de entrega para obtê-las.
Com isso, Clay desviou o olhar e disse à senhorita a julgamento, é a sua vez. Xiu também sabia que ela não havia contribuído muito, e sabia que não tinha capacidade de suportar os efeitos negativos da caixa dos grandes antigos, então nem deu uma olhada no 0 a 61 e apontou para o preto bolso. Vou escolher a bolsa do viajante. Dessa forma, ela poderia carregar armas pesadas com ela e até mesmo sacar um canhão em um momento crítico. Quanto ao problema de fortalecer o espaço oculto após um período de tempo, ela também o considerou. Afinal, ela ainda poderia usá-lo por cerca de um ano por enquanto. No futuro, ela poderia alugar um artefato selado da Sra. Eremita para mantê-lo. Além disso, naquela época, Force já poderia ter se tornado um Secret Sorcerer. Lord Klein assentiu e olhou para Tista Leonard. É sua vez. Leonard não fez cerimônia. Ele examinou a área e bateu, algumas vezes. 3 vermes de estrela, 20 pedras preciosas e esses ingredientes. Parece que estou pagando taxas de proteção para as organizações oficiais. Depois de satirizar seu querido poeta, Klein virou-se para a senhorita Justiça e disse, a missão foi muito bem sucedida e estou muito satisfeito. Embora você já tenha recebido seu pagamento, você ainda pode escolher um pouco mais. Audrey podia decifrar a sinceridade das palavras do Sr. Ward. Sem desculpas, ela escolheu um verme de estrela e 1/3 dos materiais espirituais. Neste ponto, como comissário da missão, Lord Germain Sparrow obteve 5 vermes de estrela, um artefato selado de grau 0, 1/3 dos materiais espirituais e quase 30 joias de alta qualidade. Ele sorriu e olhou para Force. Lembre-se de contar ao seu professor sobre isso. Apenas diga que este é um gesto de minha boa vontade. E eu quero fazer um acordo com ele. Capítulo 1204. Colocando a vida e a morte de lado, Force não ficou surpreso com o pedido do Sr. Ward. Ela respondeu nervosamente, tudo bem. Que tipo de acordo é exatamente? Durante esse período, ela se comunicou várias vezes com seu professor, Dorian Gray Brown. Sob a orientação da senhorita Justice, ela lançou muitas bases para o pedido iminente. Lord Klein riu com voz rouca. Você não tem que dizer-lhe o que eu quero por agora. Basta colocar minhas fichas para ele e ver se ele está interessado. Sua moeda de troca ainda é a promessa de quebrar a maldição da família Brown. Force procurou cautelosamente a confirmação. Klein assentiu e apontou para 0 a 61 na longa mesa, manchada. Também pode ser esta caixa dos grandes antigos. Um item usado para trocar por um artefato selado de grau 0 não pode ser simples. Seja a Justiça Audrey ou Termite Catleya, ambos de repente tiveram tal percepção. No entanto, Force prestou mais atenção à promessa de quebrar a maldição. Isso porque ela mesma havia passado por isso e sabia o quão trágica era a família de sua professora. Ela respondeu solenemente sem hesitação, tudo bem. Backlund, Westborough, no porão de uma casa. São Tenebroso, que estava escondido nas sombras, de repente surgiu da escuridão. Ele virou a cabeça como se estivesse ouvindo alguma coisa. Os músculos de suas bochechas começaram a se contrair. Não era apenas um pedaço de carne, mas pedaços. Eles não apenas não estavam conectados um ao outro, mas também estavam interferindo um no outro. Parecia extremamente estranho. Em segundos, Kisma exibiu uma expressão extremamente dolorosa quando sua pele se rasgou, enquanto a carne e o sangue se contorciam, misturados com um preto profundo. Com um baque, ele caiu no chão e se prostrou diante do altar, vomitando grandes quantidades de órgãos e luz cintilante. A cabeça de São Tenebroso estava pressionada firmemente contra o chão enquanto ele murmurava loucamente, Botis realmente morreu. Um feiticeiro secreto que impunha um artefato selado de grau 0 morreu assim. Há uma carta de tarô, o eremita. Os 2 inimigos que atacaram eram santos. Um era um misticologista, enquanto o outro era um manipulador. A organização que acredita no louco e usa cartas de tarô como codinome, Germain Sparrow. As Ikegers. Depois de um murmúrio incontrolável, o São Tenebroso Kisma chorou, sentindo-se aborrecido e dolorido. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Alguns dias depois, no quarto de um apartamento em Pritz Arbor, o disfarçado Dorian Gray Brown recebeu uma carta de Force por muitas mãos. Ele o examinou cuidadosamente e confirmou que não havia problemas. Depois de confirmar que não havia sinais anormais, ele retirou a carta com a ajuda de um estilete. O início da carta era a saudação usual. Depois disso, Force escreveu diretamente.
Já matamos o santo dos segredos Botis, e obtivemos os itens em sua pessoa. Dorian planejou originalmente examinar a carta rapidamente, mas acabou preso nessa frase. Ele leu algumas vezes e se esqueceu de continuar lendo. Dorian sabia o quão forte e poderoso Botis era. Ele também sabia muito bem o quão aterrorizante era um feiticeiro dos segredos. Mas agora, o novo aluno que ele lecionava há mais de um ano, disse a ele em um tom muito calmo que Botis já havia sido cuidado. Em um instante, as únicas coisas que ecoaram na mente de Dorian foram pensamentos de: impossível, uma mentira é, uma conspiração. Ele suspeitava que Forge havia sido controlado pela Ordem Aurora. Em qualquer facção importante, os Beyonders da sequência 4 eram os escalões superiores absolutos e membros extremamente importantes. Como eles poderiam ser mortos tão facilmente? A garganta de Dorian subia e descia enquanto ele se concentrava com força e continuava lendo o conteúdo da carta. Nós obtivemos a Caixa dos Grandes Antigos. Eu acredito que você não está familiarizado com ela. Depois de ler outra linha, as pálpebras de Dorian estremeceram algumas vezes. Ele sentiu que a carta em sua mão era tão pesada quanto uma pedra. Claro, ele não estava familiarizado com a Caixa dos Grandes Antigos. Este foi um artefato selado de grau 0 da família Abraham, prova de que eles já foram gloriosos. Aquele que foi morto era Botis que possuía a Caixa dos Grandes Antigos. O choque de Dorian continuou aumentando. Ele sentiu que as coisas tinham ido além de sua imaginação. Por outro lado, ele sentiu que havia a possibilidade de que não fosse impossível. Talvez quem realmente matou Botis tenha sido a Caixa dos Grandes Antigos. Ele sabia muito bem o quão perigoso era aquele artefato selado de grau 0. Ao mesmo tempo, ele finalmente notou uma palavra: nós. Esta foi a primeira vez que Force indicou que ela tinha companheiros e parceiros. Claro, Dorian já havia adivinhado, mas ele não a chamou. De fato. Dorian suspirou e leu ansiosamente o resto. Tem um amigo que quer mostrar sua boa vontade pressionando por essa operação contra o Botis. Ele disse que quer fazer um acordo com você e está disposto a usar a Caixa dos Grandes Antigos ou uma promessa para remover a maldição da família Abraham em troca. Ele quer saber se você está interessado. Ele não sabe onde você está, e eu não vou contar a ele. Você pode recusar totalmente. Uma promessa de remover a maldição? Dorian pulou a Caixa dos Grandes Antigos e ruminou sobre a parte extremamente importante da frase. Após as primeiras cartas, ele entendeu completamente a verdadeira natureza da maldição da família. Foi uma questão triste e impotente, um vislumbre de esperança que surgiu da dor. Antes disso, quem teria pensado que a pessoa que fez com que os descendentes da família Abraham perdessem o controle seria o grito de socorro de seus ancestrais? Isso foi como uma piada cruel do destino. Dorian não sabia se o Sr. Porta conhecia as consequências de suas ações, nem sabia como descrever seus sentimentos complicados. No entanto, ele não pôde deixar de começar a procurar uma maneira de fazer o Sr. Porta retornar e remover completamente a maldição da família. Este foi um caminho com poucas esperanças, mas para a família Abraham foi o suficiente, porque uma luz finalmente apareceu na escuridão. Após um período de tempo desconhecido, Dorian dobrou a carta e sorriu amargamente para si mesmo. Boa vontade. Essa boa vontade é assustadora. Depois que ele murmurou para si mesmo, ele caiu em silêncio novamente. Sua expressão era sombria e seu coração parecia estar lutando. Gong. O som do relógio de parede tocou pontualmente, tirando Dorian de seu torpor. Sua expressão gradualmente se tornou solene e ele, finalmente tomou uma decisão. Depois de se decidir, Dorian se sentiu muito mais relaxado. Ele até sorriu. Ele primeiro queimou a carta de Force antes de fazer as malas e seguir para a estação de locomotivas a vapor em Pritz Arbor. Ele estava indo para Soulville, mas não para se esconder, mas para fazer alguns preparativos. Ele planejava entregar todos os itens de sua família e fórmulas de poções para um dos membros da família que estava hospedado lá antes de retornar a Pritz Arbor. Com sua identidade como Dorian Gray, ele iria para Baclum para encontrar seu aluno, Force, e a potência que havia mostrado sua boa vontade. Quando chegasse a hora, ele consumiria um tipo de remédio com antecedência para permitir-se sofrer uma poderosa maldição que se enraizou em seu corpo espiritual. Ele teria que consumir regularmente outro tipo de medicamento para manter sua vida. Assim, mesmo que ele estivesse controlado e não pudesse cometer suicídio, ele morreria rapidamente porque não tinha chance de tomar o remédio. Com seu corpo espiritual se dissipando,
Ele não vazaria nenhuma informação importante. Para esta jornada, Dorian colocou a vida e a morte de lado. Ele estava disposto a sacrificar sua vida por essa tênue esperança. Northborough em Backlund, abaixo da Catedral de Saint Samuel. Leonard, que acabara de ter uma discussão com os membros dos Mandatepunizers, do Machinery Veminde do Minov, voltou ao seu escritório e sentou-se. Naquele momento, a voz ligeiramente envelhecida de Palais Zoroaster ressoou em sua mente. Eles finalmente encontraram a localização exata do tesouro da família Jacob e estão prestes a entrar. Leonard ficou momentaneamente atordoado, incapaz de reagir. Anteriormente, na reunião dos eremitas do destino, ele havia vendido a notícia do tesouro da família Jacob. Como ninguém sabia o que havia dentro, ninguém estava disposto a oferecer um preço alto. E o principal objetivo de Leonard não era negociar, então ele só trocou por alguns espíritos raros. Ele imediatamente baixou a voz e disse: "Velho, como você sabe disso?" É certo que enviei meu avatar para monitorar a área", respondeu Palais Zoroaster, infeliz. "Você está subestimando um anjo do caminho do maroto." Leonard riu secamente. "Velho, você se recuperou muito bem. Você até tem características em excesso para um avatar. Já estou no nível de uma sequência 2. Palais Zoroaster zombou. "Em seguida, não saia. Apenas fique dentro da catedral para evitar acidentes." "Você está preocupado que haja uma armadilha dentro do tesouro?" Leonard perguntou pensativo. "Como pode um tesouro deixado por um anjo maroto não ter uma armadilha?" Palais Zoroaster disse com uma zombaria. "Não posso prever o que vai acontecer, mas ficar no subsolo da catedral é definitivamente seguro." Leonard sentiu e conteve a voz. "Vamos torcer para que tudo corra bem. Velho, você me prometeu que, se conseguir obter uma característica do Beyonder da sequência 2, roubará um artefato selado de grau 1 dos itens que eles obtiveram para mim." Não era que ele estivesse preocupado se colheria alguma coisa com isso, mas sim para aliviar sua ansiedade repentina. "Você não era contra roubar?" Depois de uma observação zombeteira, Palais ficou em silêncio, como se ele estivesse focado em monitorar a situação no tesouro da família Jacob. Cerca de uma hora depois, ele soltou um suspiro de alívio na mente de Leonard. Apesar de muitas armadilhas e acidentes, eles finalmente atingiram o alvo predeterminado. Eu só peguei essa característica em um artefato selado. O resto será o pagamento deles. Não tenha pressa para sair deste lugar. Espere até que eu absorva essa característica antes de sair. Quando isso acontecer, não haverá problemas." Leonard imediatamente relaxou e recostou-se, cruzando as pernas enquanto lia o jornal vagarosamente. À noite, Palais Zoroaster finalmente falou novamente. "Está feito." Sua voz continha muitas emoções, mas por ser muito complicada, Leonard não conseguiu dizer. Vendo que nada havia acontecido e que o velho ainda precisava digerir, Leonard se levantou e esfregou as têmporas. Ele deixou a Catedral de Saint Samuel e voltou para 7 Pinster Street. Ao passar pela varanda, de repente viu uma pessoa sentada no sofá. O homem vestia um roupão preto clássico e um chapéu pontudo. Ele colocou a perna direita sobre a esquerda e estava lendo um jornal vagarosamente. Como se pressentisse a chegada de Leonard, aquela pessoa ergueu a cabeça e ajustou o monóculo no olho direito, revelando um sorriso provocador. Capítulo 1205 Uma armadilha de 1000 anos Amon. Blasfemador Amon. Leonard não era estranho para a pessoa à sua frente. Ele não apenas enfrentou seu avatar, mas também ouviu falar de seus vários atos e caráter desagradável do velho Palais Zoroaster. Naquele momento, os pensamentos de Leonard quase congelaram quando sua mente ficou em branco. Apenas um pequeno número de pensamentos poderia girar. Os lábios de Amon tremeram de repente quando ele murmurou um delírio que estava completamente no nível de uma divindade. Uma voz após a outra ecoou na mente de Leonard como se viesse de um número incontável de Amons. "Você está agradavelmente surpreso. Você está chocado." Depois de perceber que não conseguirei obter o castelo Sephiroth tão cedo, mudei meu foco para Backlund. Se não fosse para enganar todos vocês, porque eu teria jogado um jogo tão simples de gato e rato com ele? Eu acho que vocês dois deveriam estar em contato. Ele deve ter dito a você que eu ainda estou rastreando sabotando suas operações, que até armei uma armadilha para ele em seus destinos. Isso é apenas um avatar próximo à sequência 1. Ah, certo. Palais,
Esqueci de te dizer que nos últimos anos da quarta época, eu fingi ser o ancestral da família Jacob. Há muito tempo engoli ele em segredo. Então, observei seus descendentes em pânico. Então, pensei em uma maneira de adicionar outro tesouro secreto ao lugar onde Tudor se tornou imperador de sangue. Não acabei com esses companheiros, porque tive um pressentimento de que esse tesouro seria muito útil. Eu tinha um avatar que dormia ali há mais de 1000 anos, esperando pacientemente que alguém abrisse o tesouro. Quanto aos outros avatares, não sincronizei essas informações com eles. Dessa forma, posso criar um ardil em algum momento. Sim, esse tipo de sincronização é algo que eu inventei. Pales, você está muito atrasado. Para confirmar seu paradeiro, observei aquele bando de companheiros destruir as armadilhas e levar os itens embora. Observei seu avatar roubar a característica e o artefato selado de suas mãos. Observei-lhe cuidadosamente devorá-lo e digeri-lo. Agora, minha paciência finalmente valeu a pena. Eu acho que você deve estar pensando em como ganhar tempo e esperar pela descida de uma divindade. Essas vozes se sobrepuseram, dilacerando os pensamentos de Leonard e ferindo sua alma. Isso fez sua cabeça inchar e contrair, fazendo com que um monte de cabelo preto curto crescesse em seu rosto. Isso fez com que suas costelas e cintura se projetassem como se estivessem prestes a formar um novo corpo. Apenas com os delírios, Leonard estava perto de perder o controle. Ele estava com muita dor e não tinha meios de resistir. Este era o filho do Criador, um rei dos anjos. Ao mesmo tempo, Sete Pinsterstedt mudou. Em algum momento, pilares de pedra negra foram erguidos ao redor deles, sustentando uma majestosa catedral. Cada coluna da catedral estava incrustada com ossos de diferentes raças. Eles estavam densamente compactados enquanto usavam diferentes órbitas para olhar para o insignificante Leonard que estava no meio como se estivessem conduzindo um julgamento. Amon ficou na frente da cruz que tinha mais de 100 metros de altura nas profundezas da igreja, sorrindo enquanto ele olhava para o rosto carrancudo de Leonard. Esta catedral de cadáveres é muito boa, não é? Eu apenas roubei não faz muito tempo. Dessa forma, se eles quiserem descobrir alguma normalidade aqui e fazer a descida de uma divindade, ela pode parar por pelo menos a 30 segundos. Isso é o suficiente. Enquanto ele falava, Amon levantou a mão sua para beliscar o monóculo de cristal que tinha um rosto radiante embaixo dele. Leonard de repente ouviu um gongo. Era etéreo, como se viesse de uma distância infinita. Isso fez com que os delírios ensurdecedores que manchavam o corpo espiritual de Leonard parassem abruptamente quando tudo ao seu redor ficou em silêncio. Aos olhos de Leonard, feixes de luz saíram de seu corpo, condensando-se em uma figura pura e pura que parecia um anjo sem asas. A figura também tinha 100 metros de altura, e seu corpo coruscava constantemente com um leve brilho, como se anunciasse a passagem do tempo. Com isso, o corpo de Leonard foi empurrado por uma força invisível enquanto ele voava em direção à porta da Catedral dos Cadáveres. Na porta, rostos transparentes e distorcidos apareceram. Eles selaram o interior do exterior, isolando-o do mundo espiritual e do mundo astral. Gongo. Outra campainha tocou. Os rostos transparentes cheios de dor congelaram. A figura de Leonard não estava mais obstruída. Nesse curto espaço de tempo, ele passou pela porta principal da Catedral dos Cadáveres sem sentir nada. Tudo o que ele viu instantaneamente voltou ao normal. Ainda havia um pouco de luz no alto do céu. Os lampiões a gás nas laterais das ruas já emitiam luz, iluminando o número 7 da Pinsterstedt. Do lado de fora, o prédio estava silencioso e escuro. Não havia ninguém por perto. Velho. Foi só neste momento que Leonard finalmente encontrou sua linha de pensamento. Seu coração se apertou enquanto ele avançava e voltava para casa. No entanto, a porta do número 7 da Pinsterstedt era tão pesada que ele não conseguiu abri-la tão cedo. Com essa obstrução, Leonard finalmente recuperou alguns de seus sentidos. Ele recuou apressadamente enquanto pensava, rapidamente no que poderia fazer para salvar o velho. Depois de alguns passos, ele parou e abaixou a cabeça com uma expressão solene. Ele rapidamente cantou em Jotun, o tolo que não pertence a esta era. Leonard já sabia que aquele que estava dentro era o verdadeiro corpo de Amon. E para lidar com o verdadeiro corpo de Amon, ele só poderia buscar a ajuda de um deus. Caminhando pela escuridão com a lanterna na mão, Klein entrou na névoa histórica imediatamente. Então, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza.
Depois de ouvir a oração de Leonard, o perplexo e indiferente Klein instantaneamente ficou sóbrio. Era como se ele tivesse acabado de acordar da hibernação e tivesse acabado de sair da cama quando foi salpicado com uma bacia de água fria. O verdadeiro corpo de Amon foi para Baclund. O verdadeiro corpo de Amon encontrou Leonard Palès. Amon roubou a catedral cadáver de seu irmão e a usou para atrasar uma descida divina. Então acontece que quando ele sugeriu que jogássemos o jogo de quem será o primeiro a encontrar o lobo demoníaco negro Kotar, ele nunca pensou em decidir sobre um vencedor. Ele também não se importava com o que estava em jogo. Seu objetivo era chamar minha atenção e acreditar que ele ainda está me perseguindo e tentando roubar o castelo Sefirá de mim. A armadilha escondida no tesouro da família Jacob foi plantada por Amon por 1 a 2000 anos. Finalmente entrou em jogo. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein. 0 a 61, Caixa dos Grandes Antigos. Este era um artefato, selado de grau 0, e também era do caminho do aprendiz. Poderia utilizar melhor o poder do castelo de Sefirá e produzir melhores resultados. Diante do verdadeiro corpo de Amon, isso pode trazer alguma esperança a Palès. Ao mesmo tempo, através da luz de oração, Klein confirmou que Leonard não havia sido possuído por Amon. Ele imediatamente instruiu no tom do Senhor Louco, saia de cena e vá para uma catedral da meia-noite. Além disso, reze para a meia-noite. Uma batalha de sequência de pináculos sobre as divindades definitivamente não era algo que um Beyonder no nível de Leonard pudesse participar. Mesmo que Klein tivesse ganhado algum controle inicial do castelo Sefirá e segurado 0 a 61, ele não tinha muita confiança. Ele só esperava poder ganhar tempo até que a descida de uma divindade acontecesse. Do lado de fora da Pinster Street, 7, Leonard ouviu as palavras do Senhor Louco ecoando em seus ouvidos. Ele ficou atordoado por um momento antes de olhar para a porta bem fechada. Então, ele se virou e usou a junta direita para bater impiedosamente em um certo dente. Uma série de lama ilusória surgiu e espirrou no topo da cabeça de Leonard, envolvendo de cima a baixo. De repente, Leonard pareceu se transformar em um boneco de lama enquanto afundava no chão e se fundia na terra. Este era um raro espírito natural que ele havia trocado com o eremita do destino. Não continha nenhuma característica do Beyonder e seus poderes vinham principalmente do mundo espiritual. Isso permitiu que Leonard atravessasse rapidamente o solo a uma velocidade muito mais rápida do que o metrô a vapor. Quando Leonard deixou o campo de batalha, Klein pegou a caixa dos grandes antigos incrustada com pedras preciosas. Ele despertou o poder do castelo Sefirá e lançou seu olhar para a igreja negra como o breu que se sobrepunha aos ossos embutidos. A catedral isolou sua verdadeira visão, impedindo-o de ver a situação lá dentro. Ele só podia determinar que a batalha ainda não havia terminado, pelos flashes de luz que os vitrais deixavam passar. Usar os poderes do primeiro nível de 0 a 61 para trocar seu espaço interior pela Catedral dos Cadáveres. Não, isso não é equivalente a deixar Amon entrar no castelo de Sefirá. Apenas o primeiro nível da Caixa dos Grandes Antigos não pode aprisionar ele. Ativar o segundo nível e mover toda a 7 Pinster Street para outro lugar? Não, também não vai funcionar. Assim que deixarmos Baclund, não haverá uma descida divina oportuna. Será ainda mais perigoso para Palès Zoroaster. Terceiro nível. Abri-lo pode levar a uma troca de proprietários do castelo Sefirá. Enquanto seus pensamentos passavam por sua mente, Klein teve uma ideia. Ele queria reduzir a área alvo a um ponto minúsculo e exercer pressão sobre ela para quebrá-la. Ele queria trocar a porta da Catedral dos Cadáveres e o espaço no primeiro nível da Caixa dos Grandes Antigos usando o castelo Sefirá, para que o selo que isolava o mundo espiritual e o mundo astral fosse ineficaz. Se fosse esse o caso, as divindades perceberiam a situação e acelerariam a velocidade da descida de uma divindade. No final da longa mesa manchada, Klein estava sentado em sua cadeira de espaldar alto e apontou para a estrela carmesim que representava Leonard enquanto abria o primeiro nível da Caixa dos Grandes Antigos. O poder crescente no castelo da Sefirá de repente se acalmou, retornando à sua ocultação usual enquanto perfurava silenciosamente a estrela carmesim. No mundo real, na 7 Pinster Street, a porta da Catedral Cadáver que se sobrepunha a edifícios comuns perdeu seu brilho. Depois disso, tornou-se uma piscina de luz com cascalho e paralelepípedos. A situação dentro e fora de repente se esclareceu e se refletiu nos olhos de Klein. Em frente à cruz que tinha 100 metros de altura, o chapéu pontudo de manto preto e um Amon de monóculo,
Lentamente se viraram para a porta aberta. Ele segurava um pilar de cristal formado de luz e sombras em suas mãos. Havia muitos Words of Time de 12 anéis nadando rapidamente lá dentro. Tudo ao seu redor pareceu parar. Amon ergueu sua cabeça e olhou para o céu enquanto os cantos de sua boca se curvavam. Capítulo 1206 Velhas raposas manhosas, todas elas tarde demais. Depois que o coração de Klein afundou, ele de repente sentiu a caixa dos grandes antigos em sua mão tremer violentamente. Ele rapidamente olhou para baixo e viu que a superfície da porta da Catedral dos Cadáveres, que havia encolhido em um brinquedo, emitia raios de luz. Cada rosto retorcido no crânio branco parecia ganhar vida. A Catedral do Cadáver de Adão tem um nível tão alto. Ele pode suportar o primeiro nível de 0 a 61 com apenas uma porta. Sem qualquer hesitação, Klein usou a estrela carmesim representando Leonard e se concentrou em um lampião a gás na 7 Pinster Street. De repente, a porta com ossos brancos salientes com uma face distorcida voltou ao mundo real. E no primeiro nível da caixa dos grandes antigos, havia uma lâmpada de rua de brinquedo adicional. Logo após isso, Klein apontou para o Amon dentro da Catedral dos Cadáveres enquanto golpeava com a mão direita, abrindo o segundo nível de 0 a 61. Naquele momento, Pales Zoroast não estava mais presente no campo de batalha. Sem qualquer escrúpulo, Klein poderia mover a mão para outro lugar. Ele havia designado o destino para ser o mundo astral, esperando que as 7 divindades mostrassem a ele seu amor, mas não se sabia se haveria uma anomalia aleatória. Neste momento, a porta voltou para a Catedral dos Cadáveres. Então, o majestoso edifício que se sobrepunha ao número 7 da Pinster Street rapidamente se desintegrou. O processo do colapso foi muito organizado. Primeiro, começou pela cúpula, seguida pelos arcos e pelas paredes. Finalmente terminou com os pilares de pedra pretos como breu. O item que caiu não atingiu o chão e, em vez disso, desapareceu no ar. Parado na frente da cruz, Amon também começou a se dissipar junto com o colapso de toda a Catedral dos Cadáveres. Era como se ele também tivesse sido imaginado, uma entidade que poderia ser removida a qualquer momento. Claro, Klein sabia muito bem que isso era apenas Amon explorando uma brecha para usar a inspiração da Catedral do Cadáver imaginado, de modo a também se tornar uma invenção da imaginação para deixar Backlund. Estrondo. Em algum momento, uma espessa nuvem escura apareceu no ar, uma bola de relâmpago do tamanho de uma casa arrastou um fluxo de luz branco prateado enquanto se chocava impiedosamente contra a Catedral de Cadáveres e o corpo de Amon que não havia se desintegrado completamente. Uma pequena rachadura apareceu no monóculo de cristal de Amon quando o chapéu pontudo na cabeça de sua cabeça desabou. No entanto, este anjo do tempo não entrou em pânico. Quando seu rosto se contraiu incontrolavelmente, ele manteve o seu sorriso e segurou o pilar de cristal formado de luz e sombras. Como uma ilusão, ele se desintegrou completamente quando o mar de luz que enchia a Catedral dos Cadáveres desapareceu. No segundo seguinte, a imponente catedral negra como breu e embutida nos ossos voltou ao reino da fantasia. A casa da Pinster Street, 7, permaneceu, mas havia marcas exageradas no chão da sala. A marca era como uma pessoa deitada ali, transformada em cinzas. Isso foi deixado para trás pelos incontáveis avatares de Amon depois do que eles foram separados. No entanto, Klein sabia que o verdadeiro corpo de Amon havia escapado com sucesso e alcançado seu objetivo desejado. Quando ele se recuperou, este rei dos anjos faltava apenas um ritual para alcançar o trono divino e se tornar a personificação de tudo que havia de errado no mundo. Depois que troquei a porta principal da Catedral dos Cadáveres, o primeiro a notar e reagir com seus poderes foi o Senhor das Tempestades. A deusa realmente não tem como realizar uma descida divina. Ela só pode usar vários meios para interferir na realidade, tornando difícil para ela afetar ele quando ele está preparado. Eu ainda estava me sentindo feliz por ter conseguido escapar de Amon. Eu estava satisfeito por ter repetidamente evitado ele não ter caído nas armadilhas seus, mas no final, ele acabou realizando uma grande façanha sem qualquer aviso prévio. Quando ele transferiu o foco seu para Backlund? Deve ser depois que enganei as leis para ressuscitar em outro lugar. Ele pegou uma dica de Pales Zoroast, bem como o fato de que há uma conexão entre ele e eu. Ele começou a mirar na última característica do Beyonder da sequência 1 para se tornar um verdadeiro Deus. Naquela época, Leonard não explicava em detalhes quando estava orando.
Ele apenas mencionou que havia um problema com o tesouro da família Jacob. Para um anjo da sequência 1, tão familiarizado com Amon não perceber nada de errado e cair na armadilha, Amon deve ter feito algo incrível de novo. Ufa, embora eu tenha crescido rapidamente em minha batalha de inteligência com Amon e completado uma transformação, ainda estou longe de ser um grande vigarista como ele. Ainda sou muito sensível. Assim que Amon se tornar um erro de sequência 0 e puder até atravessar a terra, será difícil para mim. Não, eu tenho que descobrir o ritual do caminho do Maruto para me tornar um deus. Preciso pensar em uma maneira de causar algum dano. Não posso permitir que Amon suba facilmente ao trono divino. Mas pode ser isso que Amon quer? Ele realizará deliberadamente um ritual e esperará que eu bata na porta dele. Enquanto seus pensamentos disparavam, Clem soltou um longo suspiro. Então, ele enviou uma mensagem para Leonard no tom de Tifol. Não há necessidade de rezar. Na Catedral de Saint Samuel, Leonard acabara de emergir do solo do jardim. Ele estava tentando correr para a sala de orações quando ouviu as palavras do Senhor Louco. Não há necessidade de rezar. Leonard desacelerou enquanto repetia a frase em transe. Ele diminuiu a velocidade e finalmente parou ao lado de um pilar de pedra. Ele abaixou a cabeça e ergueu as mãos para cobrir o rosto. Neste momento, uma voz ligeiramente envelhecida de repente ecoou em sua mente. Por que você está triste? Eu ainda não morri. Ah? Leonard soltou as mãos e disse em um torpor e agradável surpresa. Velho, você ainda não morreu? Seus olhos já estavam levemente vermelhos. Olhe para você, que você está dizendo? A voz de Palez Zoroaster estava claramente fraca. Para simplificar, eu morri uma vez, mas não totalmente ainda. Leonard finalmente soltou um suspiro de alívio e olhou em volta. Vendo que ninguém estava prestando atenção, ele baixou a voz e disse, você enganou Amon com sucesso? Eu realmente não posso chamar isso de enganar. Palez Zoroaster suspirou e disse, todos esses anos, o que mais pensei é o que devo fazer se o verdadeiro corpo de Amon me encontrar. Depois de repetidos experimentos, também criei uma técnica. Depois do meu verdadeiro corpo morrer, posso reviver em meu avatar. No entanto, vou perder a característica sequência em Beyonder e diminuir passivamente meu nível. E, também não fui deixado para trás pelo tempo. Em outras palavras, Amon matou você uma vez e obteve sua característica de sequência 1 enquanto você ressuscitou no nível de sequência 2. Leonard teve uma ideia aproximada do que estava acontecendo quando perguntou em confirmação. Palez Zoroaster suspirou e respondeu, algo assim. Na verdade, não é como se Amon não tivesse notado. Ele não fez nada para impedir quando eu empurrei você para fora da Catedral dos Cadáveres. Ele só queria fazer isso. Deixe alguma esperança para mim e me faça perder minha vontade de lutar até a morte na batalha que se aproxima. Suspiro, se não fosse por isso, eu não teria sido derrotado por ele tão rapidamente. Afinal, eu basicamente teria recuperado após absorver a característica Beyonder do tesouro. Leonard deixou escapar surpreso. Velho, você me empurrou para fora da Catedral dos Cadáveres porque tem o seu avatar em mim? Palez imediatamente zombou. O que você acha? Você realmente acha que estou tratando você como um neto? Você não tem outros avatares? Leonard murmurou. Palez grunhiu e suspirou. Amon realmente mentiu para seu avatar. Devo admitir que ele me enganou. Se não fosse pelo fato de que ele descobriu que o Anjo do Tempo não sabia a situação exata do tesouro da família Jacob quando ele absorveu os avatares de Amon, ele definitivamente teria tomado mais cuidado sobre o assunto, e teria feito preparativos mais adequados para a aparição de Amon. Esta foi a razão mais importante. Quanto aos outros assuntos relacionados ao ancestral da família Jacob ou Clan Moretti brincando de esconde-esconde com o verdadeiro corpo de Amon na Terra, esquecida dos deuses, nenhum deles foi fundamental para ele decidir sua mente. Leonard pensou por um momento e consolou, velho, você teria caído nesta armadilha mais fatal do tesouro de qualquer maneira, então não é ruim para você ter sobrevivido. Não é isso, refutou Palez imediatamente. Se eu tivesse uma premonição de que algo perigoso iria acontecer, eu teria assumido diretamente a fé de um Deus verdadeiro e me tornaria seu anjo aterrado. Com sua proteção, eu iria para o tesouro da família Jacob. Suspiro, depois que absorvi a característica e recuperei a força de uma sequência 1, eu estava considerando este problema.
Devo me juntar à igreja da meia-noite, ou trabalhar com seu tolo, ou remover o parasitizante e me esconder de Amon como antes. Ao dizer isso, as emoções dele tornaram-se muito complicadas novamente. Velho realmente tem um plano e tanto. Por que você está tão familiarizado com a busca de refúgio de uma divindade? Leonard suspirou interiormente enquanto concentrava sua atenção no assunto mais importante. Velho, depois que Amon obteve sua característica sequência Beyonder, ele estará preparando o ritual de apoteose. Sim. Palès respondeu com uma voz profunda. Isso significa que, por um longo período de tempo, seu ex-colega e nós seríamos, no máximo, assediados pelos avatares de nível inferior de Amon, ou nada. Qual é o requisito do ritual de apoteose seu? Leonard pressionou. Palès ficou em silêncio por um segundo antes de dizer, para substituir alguém durante o ritual de apoteose deles. Nesse ponto, Palès riu, de forma autodepreciativa. O próximo foco de Amon será definitivamente o ritual da apoteose. Estes serão nossos últimos momentos de paz e sossego. Uma vez que ele se torne um deus, ele definitivamente virá até você para lidar com o louco através de você. Embora eu possa abandoná-lo e correr antes do tempo, tenho que me preocupar que ele tenha a intenção de recuperar todas as características no nível do anjo. Ganhe o controle desses espíritos raros o mais rápido possível, digira a poção e torne-se um semideus. Empunhe um artefato sagrado e obtenha o favor de meia-noite. A expressão de Leonard ficou séria quando ele balançou a cabeça lentamente. Ele imediatamente encontrou um local tranquilo e informou o Senhor Louco por meio de uma oração das informações principais, o ritual de apoteose de outra pessoa. O único que parece capaz de se tornar um deus tão cedo é Adam. É bom que os dois irmãos acabem brigando. O período final de paz. Espero que os avatares que Amon deixa para trás interfiram comigo não será muito forte. Espero poder encontrar vestígios do Dark Demon e com Alpha o mais rápido possível. Espero que Dorian concorde com o acordo. Clem suspirou e voltou ao mundo real. Ele continuou andando no escuro com a lanterna levantada. Capítulo 1207. Decisão de Dorian Backlund, Distrito de Sherwood. 22 Hop Street, Attrick. Com ombros largos e braços grossos, Dorian Gray Brown inconscientemente andava de um lado para outro na sala, esperando a visita de seu aluno, Force. Não importa o quão composto e mentalmente preparado ele estivesse, ele não podia deixar de se sentir nervoso e inquieto quando finalmente precisou enfrentar a resposta. Após um período de tempo desconhecido, houve uma série de batidas na porta. Dorian ouviu o ritmo por alguns segundos antes de respirar fundo. Ele caminhou até a porta, girou a maçaneta e puxou-a para trás. Do lado de fora da porta estava Force, de cabelos castanhos e cacheados, que usava um vestido longo de cor escura e um par de óculos escuros. Dorian costumava olhar para trás de Force, após confirmar que ninguém estava olhando em sua direção, abriu caminho para o aluno passar. Ao mesmo tempo, ele olhou para as mãos de Force e percebeu que seu aluno não carregava nenhuma bagagem. Dorian retraiu o olhar e caminhou até o meio da sala. Ele encontrou uma cadeira e sentou-se antes de apontar para o sofá à sua frente. Sente-se. Force, cautelosamente levantou ligeiramente as pontas de sua saia, sentou-se e cumprimentou. Bom dia, professora. Dorian não foi direto ao ponto. Depois de pensar um pouco, ele disse, vocês realmente mataram Botis? Sim. Force tirou do bolso uma caixa de charutos requintada e comprida e abriu-a para mostrar a Dorian seu interior. Era um par de olhos negros que estavam congelados com um horror indescritível, como se tivessem visto algo extremamente aterrorizante antes de morrer. Dorian foi originalmente preparado mentalmente. Era como receber a cabeça aterrorizante que causaria pesadelos da vez anterior, uma que foi reunido um fragmento sangrento de cada vez. Ele nunca esperou que seu aluno não carregasse bagagem e levasse apenas uma cigarreira feminina. Isso o fez acreditar que era uma relíquia que poderia provar a identidade de Botis, mas a verdade foi além de suas expectativas mais uma vez. Este ainda era o cadáver de Botis, mas havia ainda menos do que Lewis Wien deixou para trás. Restam apenas um par de olhos. A intuição espiritual de um astrólogo convenceu Dorian de que o globo ocular pertencia a Botis. Vendo que o professor havia ficado em silêncio, Force subconscientemente explicou, seu corpo entrou em colapso e se dissipou completamente. Apenas este par de globos oculares ainda está intacto. Ela parou por um momento antes de dizer,
Esses globos oculares contêm os restos do terror e contaminação da caixa dos grandes antigos antes da morte de Botis. É um item amaldiçoado muito forte, então não o enviei diretamente para você. Faria com que coisas terríveis acontecessem ao carteiro, e ele poderia até morrer sem saber. A corrupção da caixa dos grandes antigos. Dorian acenou com a cabeça em esclarecimento e suspirou com um sorriso. Será que ele acabou morrendo nas mãos da caixa dos grandes antigos? Isso é realmente o destino. O primeiro item que Botis roubou após sua traição por liderar a Ordem Aurora foi a caixa dos grandes antigos. Force tinha ouvido a descrição de Madame Hermite e Miss Justice sobre a situação geral na reunião privada onde distribuíram os espólios de guerra. Ela aprendeu quão linda e perigosa era a batalha que ela havia perdido. Ela pensou por um momento e disse, você poderia dizer que... No entanto, antes de ser contaminado pela caixa dos grandes antigos, ele já havia começado a perder o controle. Dorian não ficou surpreso ao dizer a seu aluno, fique com ele. Este é um despojo de guerra que você merece. Depois que Force fechou a caixa de charutos e a colocou de volta no bolso, Dorian se inclinou para a frente, juntou as mãos e tocou o nariz. Botis foi um dos aprendizes mais talentosos que já vi. Quem diria que ele acabaria assim? Dito isso, Dorian soltou um longo suspiro, como se estivesse lembrando e confessando algo. Force não sabia muito sobre os detalhes do que havia acontecido naquela época, então ela não ousava falar de forma imprudente. Ela só podia permanecer em silêncio e esperar que seu professor se recuperasse de suas emoções confusas. 10 segundos depois, Dorian endireitou o corpo e perguntou, como você digeriu a poção do escriba? Isso não era apenas para mostrar preocupação com seu aluno, mas também para acumular experiência para orientar alguns membros da família. A expressão de Force imediatamente se complicou, como se ela estivesse se lembrando de algo que não queria lembrar. É principalmente porque alguém me ajudou. Por um lado, registrei muitas habilidades únicas ou de alto nível. Por outro lado, fui levado a muitos lugares nos últimos meses onde registrei culturas diferentes e belas paisagens. Dorian ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Isso não é fácil de imitar. Ele então perguntou, Germain Sparrow? Sim. Force deu uma resposta afirmativa. Dorian ficou em silêncio novamente. Alguns segundos depois, ele disse, que tipo de acordo ele quer fazer? Ou melhor, o que ele quer? Force concentrou sua atenção e respondeu de maneira envergonhada. Ele quer a fórmula da poção de um Planeswalker e planeja usar a caixa dos grandes antigos para trocá-la por um dos 2 artefatos selados de grau 0 nas mãos de sua família. Este preço foi definitivamente uma oferta generosa. Force originalmente pensou que o Sr. Ward iria usar uma promessa de troca pela fórmula da poção Planeswalker e um artefato selado de grau 0, mas ela nunca esperou que ele jogasse na caixa dos grandes antigos. Claro, foi definitivamente valioso permitir que a família Abraham ficasse livre da maldição. No entanto, uma promessa era para sempre uma promessa que poderia não ser cumprida. Dorian não ficou surpreso com o pedido de Germain Sparrow para um artefato selado de grau 0. Ele estava mentalmente preparado há muito tempo e, em vez disso, sentiu que as condições estavam além de sua imaginação. Afinal, a família Abraham não tinha muitas coisas que um semideus pudesse cobiçar neste momento. Ele franziu ligeiramente a testa e disse, porque ele quer a fórmula de poção de um Planeswalker. Eu não sei, Force respondeu francamente. Dorian se levantou e começou a andar. De repente, ele parou e olhou para Force. Preciso conhecê-lo e bater um papo antes de tomar uma decisão. Tudo bem. Force concordou sem qualquer hesitação. Dorian soltou um suspiro de alívio e se preparou para mandar seu aluno embora antes de tirar rapidamente o remédio para seu consumo. Ele havia combinado de se encontrar neste momento porque havia levado em consideração que sua maldição aconteceria a qualquer momento. Se algo acontecesse, o inimigo não conseguiria canalizar seu espírito a tempo. No entanto, depois que Force se levantou, ela não foi até a porta. Ela ficou no local e agarrou o vazio. Seu braço de repente afundou, e ela rapidamente puxou uma figura vestindo um casaco preto e cartola de seda. Esta figura tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Suas feições faciais eram cortadas e frias. Não era outro senão Germain Sparrow. Os olhos de Germain Sparrow moveram-se ligeiramente enquanto ele rapidamente se recuperava de sua aparência lenta e não se tornava diferente de uma pessoa real. Mestre, ele está aqui. Force apresentou seriamente. Ele é Germain Sparrow.
Essa ação deixou Dorian Gray Brown ligeiramente boquiaberto. Ele esqueceu de fechar a boca e não respondeu por um momento. Embora ele viesse de um antigo clã familiar e conhecesse muitos segredos, havia muitas coisas que ele não poderia imaginar, mesmo que lesse a descrição devido a ele ser apenas uma sequência 7. Depois de mover sua consciência, Clane enfiou a mão em suas roupas e tirou um relógio de bolso dourado. Pá! Abriu o relógio de bolso e deu uma olhada. Sem nenhuma emoção, ele disse a Dorian, você tem 3 minutos. É, exatamente como dizem os rumores. Ele é frio, arrogante e louco. Dorian não se atreveu a perder tempo e disse diretamente, dê-me uma razão para acreditar em sua promessa. Ao fechar o relógio de bolso, Clane o colocou de volta no bolso interno e disse, na verdade, já estou ciente do ritual que permite o retorno do Senhor Porta. Os olhos de Dorian se iluminaram. Quando estava prestes a perguntar, ouviu Germán Sparrow acrescentar calmamente, mas não pretendo fazer isso. Por quê? Dorian e Foz ficaram intrigados, mas um ousou perguntar enquanto o outro não. Clane olhou pela janela e disse, você sabe sobre a corrupção do cosmos. Quando se trata de entender o cosmos, a família Brown foi definitivamente classificada em primeiro lugar fora das verdadeiras divindades e anjos. Clane acreditava que eles deviam ter deixado algumas pistas e registros ocultos. Dorian assentiu solenemente e disse, sim. Suspeito que o Senhor Porta foi corrompido pelo cosmos, explicou Clane simplesmente. Quanto à minha promessa, ela pode ser cumprida imediatamente. No entanto, você pode não estar disposto a fazê-lo. Além disso, isso não resolve completamente a maldição. Qual é a solução? Dorian perguntou enquanto controlava suas emoções crescentes. A expressão de Clane imediatamente ficou séria. Você e seus familiares mudarão sua fé em meu Senhor. Dessa forma, quando a lua cheia ou a lua de sangue acontecer, você será abençoado e não sofrerá mais com a maldição. Depois de digerir completamente a poção Cholaron Fiore, não havia necessidade de puxar uma pessoa acima da névoa cinza para evitar os delírios do Sr. Duan. Ele poderia usar diretamente Angela em braço para resolver o problema. A única coisa que ele precisava se preocupar agora era que poderia haver muitos membros da família Brown. Isso pode sobrecarregá-lo, ou ele pode não ter espiritualidade suficiente. Quem é o seu senhor? Dorian perguntou depois de um momento de silêncio. Clane reprimiu sua vergonha e disse solenemente, o grande senhor tolo. O bobo. Você é da família Antígono. Dorian de repente fez algumas conexões. Clane balançou a cabeça e rejeitou seu palpite. Dorian ficou em silêncio novamente, mas considerando que faltavam apenas 3 minutos, ele perguntou apressadamente, se acreditarmos nessa entidade, podemos evitar os problemas causados pela maldição? Como um antigo membro da família, ele sabia muito bem como era perigoso acreditar em uma existência desconhecida. Ele estava com medo de resolver os delírios do Senhor Porta, mas trazer outra maldição. Clane respondeu francamente, esta é apenas uma solução temporária. Encontrarei uma solução melhor para você. Dorian assentiu e disse rapidamente, vou tentar acreditar em seu senhor e dar-lhe a fórmula da poção de Planeswalker. Se a maldição puder realmente ser resolvida temporariamente, concluiremos a transação do artefato selado de grau 0. Ele planejava usar a si mesmo como um experimento para ver se o método funcionava. Além disso, ele não planejava contar aos outros membros da família. Ele queria fazê-los esperar pela solução supostamente melhor de Germán Sparrow até que não pudessem mais esperar. Tudo bem. Clane tirou uma caneta e um papel do bolso e rabiscou o nome honorífico de O Louco. Quanto a Dorian, ele também começou a usar uma bola de cristal para auxiliar em suas memórias, registrando a fórmula da poção de Planeswalker. Após a troca, Clane lançou seu olhar para os ingredientes suplementares e o ritual. Ingredientes suplementares, um verme da estrela, um verme do tempo, um verme do espírito. Ritual de avanço, deixe lendas em 9 lugares fora deste planeta. Capítulo 1208. A tão esperada serenidade deixe lendas em 9 lugares além deste planeta. Não é este o cosmos? Olhando para a fórmula da poção em sua mão, Clane quase franziu a testa. Ele sentiu que isso era mais perigoso do que o ritual de avanço de um Miracle Invoker. Embora a caixa dos grandes antigos e os 2 artefatos selados grau 0 da família Brown, bem como vários artefatos selados grau 1, tivessem a capacidade de enviar pessoas para o cosmos, fazendo o ritual parecer simples, ele se lembrava claramente que a líder ascética da Igreja da Meia-Noite,
Ariana, uma vez o advertiu de que o cosmos continha uma corrupção extremamente aterrorizante. Era perigoso até mesmo entendê-lo antes de se tornar um anjo. Alguém será corrompido pelo cosmos se não for um Planeswalker e, para se tornar um Planeswalker, é preciso viajar pelo cosmos. Isso se tornou um impasse. Não há como resolver isso. Talvez a família Abraham tenha registros de locais relativamente seguros no cosmos. Eu não posso ser muito pessimista. Além disso, eu tenho que usar a adivinhação para verificar a autenticidade desta fórmula. Quando eu voltar. Dorian não mentindo para mim não significa que ele não mentiria para ele. Klein retraiu seu olhar e olhou para Dorian Gray Abraham à sua frente. Onde estão todas as características do Planeswalker Beyonder? Tendo memorizado o nome honorífico do louco, Dorian pensou por 2 segundos antes de dizer: 2 deles estão na forma de artefatos selados de grau 0 em nossa família. Está nas mãos da seita do demônio, enquanto o outro está com a igreja do deus do combate. Há mais um, mas ninguém o encontrou desde a segunda época. Se eu pudesse usar a caixa dos grandes antigos para trocar por um dos 2 relativamente normais artefatos selados de grau 0 da família Abraham, não precisaria me preocupar em obter a característica Planeswalker Beyonder. No entanto, esse ritual de avanço é realmente um problema. Além disso, a essência desse ritual é claramente deixar uma marca no cosmos. Não importa quantas mudanças sejam feitas, não poderei contornar o cosmos. Klein controlou sua expressão e acenou com a cabeça para Dorian. Espero que você encontre a resposta quando a lua carmesim ficar cheia. Com isso dito, sua figura rapidamente desmaiou, tendo atingido o limite de força. Ao ver Germain Sparrow sair assim, Dorian inconscientemente olhou para o pedaço de papel com o nome honorífico de louco em sua mão. Ele percebeu que também havia se tornado ilusório e desaparecido. Dorian não conseguiu encontrar a resposta correta dos vários poderes do Beyonder registrados por sua família. Ele se virou para olhar para a força, abriu a boca, pretendendo perguntar a ela. Naquele momento, ele sentiu uma dor repentina em seu coração enquanto suas pupilas dilatavam rapidamente. Oh não! A maldição está prestes a agir. Dorian rapidamente enfiou a mão no bolso para pegar uma pequena garrafa de metal. Ele abriu a tampa e engoliu. Clang! Suas ações foram tão apressadas que a tampa da garrafa de metal caiu no chão. Fors observou o rosto de sua professora empalidecer. Ela observou enquanto ele apertava o peito, incapaz de reagir ao que havia acontecido. Como ex-cirurgiã, ela rapidamente chegou a uma conclusão e disse apressadamente: Professora, você está tendo um ataque cardíaco. Você tem algum remédio especial? Depois de fazer a última pergunta, Fors percebeu que ela estava excessivamente ansiosa e preocupada, fazendo-a parecer um pouco boba. A garrafa que o professor bebeu era definitivamente o remédio especial. Você precisa de alguma ajuda? Eu tenho os poderes de registro de um doutor, Fors perguntou quando viu que seu professor havia se recuperado com base em sua expressão. Dorian balançou a cabeça, indicando que estava bem. Ao mesmo tempo, ele suspirou interiormente. É porque você não fez o que eu planejei e convocou diretamente Germain Sparrow para esta sala, fazendo com que eu não tivesse tempo de beber o remédio. Sonia Sea, a capital do arquipélago Horsted, a cidade da generosidade, Bayon. O Blue Avenger atracou no porto à noite. Durante esse período, os danos causados ao tráfego marítimo ao redor da ilha Sonia pela Igreja do Senhor das Tempestades finalmente atraíram as ações dos semideuses do Império Fezak. Muitos capitães morreram no cumprimento do dever e sua frota sofreu um duro golpe. Alger Wilson e sua tripulação evitaram esse ataque enquanto se escondiam na floresta primitiva da ilha enquanto esperavam por uma oportunidade de atacar o porto. Depois que a Igreja do Senhor das Tempestades e o exército naval de Eloen declararam que seu objetivo para esta batalha havia sido alcançado, eles retornaram à Ilha Pazu para descansar, já que ela havia acabado. Depois disso, Alger se envolveu deliberadamente na batalha. Ele parecia piedoso, apaixonado e fervoroso. Como resultado, ele foi elogiado pelos cardeais. Isso porque ele estava familiarizado com a área ao redor do arquipélago Horsted. Sem dúvida, ele havia sido enviado para cá para fortalecer as forças navais da importante colônia. Claro, para evitar conflito com sua identidade passada, ele também fez preparativos para outros assuntos no futuro. Alger e sua tripulação chegaram a Bayon em nome do recrutamento de piratas.
Nesta guerra, muitos piratas foram recrutados, efetivamente compensando as perdas das marinhas dos vários países, assim como o recrutamento de mercenários durante os estágios iniciais e intermediários da quarta época. Aproveitando que ainda havia alguma luz no céu, Alger desceu do barco e foi direto para a Catedral das Ondas do Rei do Marjan Kotiman. Como um sequência ciclo Sian Songster, ele tinha o direito de encontrar diretamente o cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, um diácono de alto escalão dos justiceiros mandatados. Enquanto caminhava, Alger de repente viu um rosto familiar. Era um homem de meia-idade vestindo um terno formal, gravata à borboleta e óculos. Ele parecia bastante refinado, mas Alger sabia muito bem que ele era um crente do deus do mar Calvetua. Ele já havia sido um pirata e agora era um comerciante que fazia negócios com as autoridades e o submundo. Quanto tempo sem te ver, Halp? Alger cumprimentou o filho ilegítimo que tinha sangue misto de Luen, Fezak Horsted. Halp ficou atordoado por um momento, como se não pudesse reconhecer o capitão do Blue Avenger. Alger. Nosso capitão do navio fantasma. Depois de alguns segundos, ele perguntou surpreso. Alger sorriu e disse, eu mudei muito. Halp franziu a testa e respondeu, seu temperamento mudou muito. E ainda mais parecido com o oceano e as nuvens escuras antes de uma tempestade. Um olho bastante aguçado. No entanto, este é um ato que estou mostrando deliberadamente. Depois de consumir a poção Ocean Songster, se não houvesse tal mudança, eu não pareceria alguém da Igreja do Senhor das Tempestades. Alger suspirou e disse, porque há muitas coisas com que se preocupar. Agora está tudo bem, já fui contratado pela Igreja do Senhor das Tempestades. Halp estreitou os olhos enquanto uma sensação de vigilância crescia em seu coração. Ele riu e disse, isso é realmente uma coisa boa, se não houvesse guerra. Alger olhou para o local onde Halp acabara de sair e perguntou, quando uma nova escola apareceu aqui? Ele pôde ver de relance que havia prédios de 4 andares, um campo de cimento, um jardim gramado e muitas crianças brincando alegremente. As crianças tinham a pele escura, mas algumas não tinham a pele bronzeada como os locais. O cabelo deles era apenas ligeiramente encaracolado e não era muito óbvio. Sem dúvida, esse grupo era formado por crianças mestiças. Halp olhou para trás e suspirou com um sorriso. Você não doou dinheiro para minha fundação de caridade? Sob a orientação de Deus, estabeleci algumas escolas em várias grandes cidades da ilha. Especialmente fornecendo educação, 3 refeições e acomodação para essas crianças discriminadas. Nossa infância foi sombria e não quero que eles sejam o mesmo. Ao mesmo tempo em que Halp respondeu, Alger continuou olhando para a escola. Quando Halp terminou de falar, Alger desviou o olhar e disse, achei que você teria pegado pelo menos a metade. Halp caiu na gargalhada. Parece que deixei uma impressão terrível em você. Como é? Que opinião você tem sobre esta escola? Alger o avaliou e disse, você acha que eu já estive na escola antes? Ele parou por um momento antes de dizer, em qual rua está sua fundação de caridade? Posso procurar você para algo no futuro. Pensando que a outra parte havia sido contratada pela Igreja do Senhor das Tempestades, Halp não ousou expor sua conexão com a resistência. Ele riu e disse, tudo bem doar, mas você não precisa vir para mais nada. Depois de dar a localização da fundação de caridade, Halp voltou para casa. Ele subiu ao 2º andar e bateu na porta de um quarto. Lord Danites, tenho algo a relatar. Na sala, uma voz profunda e digna respondeu, entre. Backlund, distrito de Sherwood. Dorian, que morava em um apartamento alugado, foi até a janela. À medida que o sol se punha, o céu gradualmente escurecia. A lua carmesim estaria cheia esta noite, e a maldição da família Brand seria mais uma vez. Fazia tempo que não raspava a barba. Ao redor de sua boca, em ambos os lados de suas bochechas e mandíbula, havia um bigode branco crescendo. Parecia deslocado com sua aparência de homem de meia idade. Depois de olhar por um tempo, Dorian abaixou a cabeça e recitou em Jotun, o louco que não pertence a esta era. Depois de terminar sua oração, ele voltou para seu quarto e encontrou um sofá para se sentar. Ele esperou que a lua carmesim subisse e chegasse o período em que a espiritualidade estava mais forte. Naquele momento, no antigo palácio acima da névoa cinzenta, Klein já havia tomado seu assento que pertencia ao louco. Ele acenou para uma estatueta de papel.
A estatueta de papel foi cercada pelo poder do castelo Sephiroth quando passou pela luz de oração de Dorian e pousou sobre ele. Durante esse processo, Clay deliberadamente não mostrou nenhum efeito, permitindo que o anjo abraçasse silenciosamente Dorian. Ele sentiu que se o Senhor Louco parecesse muito bombástico, isso assustaria o antigo membro da família, então, ele optou por manter um perfil discreto. O processo de espera era sempre torturante. De tempos em tempos, Dorian pegava seu relógio de bolso, abria e dava uma olhada. Ele queria saber quanto tempo faltava para que a lua cheia possuísse sua mais alta espiritualidade. Isso era algo que poderia ser inferido através do conhecimento do misticismo. Finalmente, quando já era quase madrugada, Dorian, instintivamente se abaixou para diminuir a dor trazida pela maldição. No entanto, com o passar do tempo, tudo o que ele ouviu foi o silêncio completo. Não houve delírios zumbidos. O luar carmesim passou pela janela e brilhou em Dorian. Ele olhou para cima atordoado e sentiu que os arredores eram serenos, calmos e indiferentes. Nada de anormal aconteceu. Dorian olhou pela janela e viu a lua carmesim. Era puro, digno, gentil e sonhador, como se estivesse pendurado em seu coração. Após um momento de silêncio, Dorian abaixou a cabeça e tirou o relógio de bolso. Ele ergueu a mão direita e esfregou os olhos. Ele cobriu o rosto e não afrouxou o aperto por um longo tempo. O bigode branco em seu rosto aos poucos ficou bagunçado, manchado de lágrimas e ranho. Capítulo 1209. Duas escolhas dentro da sala. O brilho carmesim era como água que encharcava todos os cantos. Dorian lentamente levantou a cabeça e olhou para a lua cheia do lado de fora da janela Uriel. Ele não desviou o olhar por muito tempo, como se estivesse admirando uma bela paisagem pela primeira vez. Ufa! Ele soltou um suspiro, levantou-se e entrou no banheiro. Abriu a torneira, encheu a boca com água gelada, e jogou com força no rosto. Depois de se lavar, Dorian enxugou o rosto com uma toalha e voltou para a sala para se sentar no sofá. Ele abaixou a cabeça e murmurou piedosamente, louvado seja o Senhor tolo. Depois de terminar sua oração, ele entrou no escritório, pegou papel e caneta e escreveu a força. Por favor, diga ao Sr. Germain Sparrow que confirmei sua promessa. Espero que ele encontre uma maneira melhor de resolver a maldição. Vou reunir os outros membros da minha família para discutir se devo usar um dos dois artefatos selados grau 0 em troca da caixa dos grandes antigos. Aqui, deixe-me apresentar os dois artefatos selados de grau 0 para que o Sr. Germain Sparrow tenha tempo suficiente para considerar qual deles ele quer. Um deles se chama Pergaminho de Deus. Parece uma pintura a óleo comum em uma moldura de latão, mas o conteúdo dela mudará aleatoriamente. Quando mostra locais diferentes, o usuário pode mudar os arredores do alvo, permitindo que a cena correspondente desça. Quando mostra figuras diferentes, o usuário pode permitir que essas pessoas ataquem seus alvos com um alvo por figura. Quando apresenta uma imagem abstrata que não pode ser compreendida, diferentes efeitos reais acontecerão. E a única coisa que sabemos sobre a relação correspondente é uma porção muito pequena. Quando representa portas, abrir diferentes portas moverá a pessoa para lugares diferentes. Não há como prever onde será o destino. Pode ser usado para exilar seu alvo. Quando mostrar o subterrâneo escuro ou o cosmos profundo, será extremamente perigoso. Tem que ser selado. Se ninguém olhar para ela ou absorver a maravilha da pintura a óleo, então a pessoa dentro dela ganhará vida. Eles estenderão as mãos da pintura a óleo e lentamente entrarão no mundo real. É preciso prestar atenção a isso ao selá-lo. Era uma vez, quando um dos ramos da minha família estava encarregado do pergaminho de Deus, houve um engano. Ninguém o apreciou por um minuto inteiro. E naquele momento, apresentava a imagem de um anjo girando em torno de uma divindade. Então, a divindade ganhou vida e saiu da pintura a óleo. Aquele ramo da minha família foi destruído assim. Restaram apenas alguns membros que perderam a cabeça, enquanto aquela divindade foi para algum lugar desconhecido, mas a pintura foi deixada para trás. Estávamos preocupados há algum tempo, com medo de que a divindade destruísse o mundo. Felizmente, ele nunca mais apareceu. Talvez ele já tivesse sido notado pelas 7 divindades e tenha sido tratado. Claro, não podemos descartar a possibilidade de que esta seja uma história inventada por aqueles que perderam a cabeça. No entanto, para a maioria dos membros ter morrido durante a noite, com um pequeno número enlouquecendo, isso por si só implica suficiente.
O outro artefato selado grau 0 é chamado de Cajado das Estrelas. Sua aparência é uma bengala preta com gemas embutidas. Enquanto o segura, usando cenas correspondentes em sua mente, uma que realmente existe ainda existe, a equipe irá transportá-lo diretamente para o destino, mas você deve ter cuidado. A cena retratada deve estar absolutamente correta. Cada detalhe deve, seja preciso. Não pode haver diferenças com o original. Caso contrário, você nunca saberá onde é o seu destino. Da mesma forma, enquanto segure o Cajado das Estrelas, se alguns poderes ou figuras do Beyonder aparecerem em sua mente, esta bengala irá reencenar os poderes e a pessoa correspondentes. O último será um único ataque. Para alcançar tal efeito, é preciso ter a compreensão suficiente dos poderes e figuras. Caso contrário, você não tem ideia de que tipo de anomalia vai acontecer. Uma vez, alguém usou o Cajado das Estrelas para liberar tempestade relâmpago, mas acabou se transformando em um sapo. A recuperação foi possível apenas uma vez que o método para remover a maldição foi encontrado. O Cajado das Estrelas é suficientemente forte e pode ser usado para atacar. Uma pessoa, atingida por ele, sofrerá mutações aleatórias ou sofrerá efeitos estranhos. Anteriormente, usei o Cajado das Estrelas para acertar um Beyonder da Ordem Aurora. O lado esquerdo de seu corpo foi movido para fora de uma porta, e seu lado direito permaneceu onde estava. Seus órgãos respingaram como resultado. O Cajado das Estrelas se moverá aleatoriamente. Se não estiver devidamente selado, pode desaparecer em algum momento e escapar de seu controle. Ao segurá-lo, a cabeça deve estar vazia a maior parte do tempo. Isso porque, uma vez que uma imagem aparece, ela pode desencadear os efeitos que descrevi no início. Se não houver ninguém segurando, todo tipo de anormalidade acontecerá ao redor do Cajado das Estrelas. É difícil prever o que acontecerá. Tem que ser selado. QMAO, ler. Depois de escrever a carta, Dorian leu várias vezes para se certificar de que não havia nenhum erro antes de colocá-la em um envelope e colar um selo. Naquele momento, no antigo palácio acima da névoa cinza, através do ponto de luz da oração, Klein observou todo o processo de Dorian ao escrever a carta. Parece que me esqueci de dizer ali que ele pode passar as informações correspondentes para Germain Sparrow através do Sr. Tolo. Isso é bom também. Vou apenas tratar isso como um benefício de ser um membro formal do Tarot Club. Se todo crente fizesse isso, eu não seria capaz de lidar se não deixasse nenhum verme do espírito no castelo da Sefirah. Sim, isso também pode efetivamente manter o prestígio do Senhor Louco. Isso garantirá que os Abrahams não ousem menosprezar o Senhor Tolo. Klein murmurou antes de voltar sua atenção para os dois artefatos selados de grau 0. Ele mais uma vez confirmou que artefatos selados de grau 0 tinham efeitos negativos severos e não podiam ser usados como itens comuns. Claro, seus poderes tinham efeitos extremamente aterrorizantes e potentes. Eles eram dignos da nota 0. Em comparação, o Staff of T-Stars é mais adequado para mim. Posso fazer com que a senhorita Justice me hipnotize com antecedência para que meus pensamentos subconscientes não apareçam na forma de uma imagem ou cena. Somente desejando conscientemente em minha mente poderei formar o esboço de uma cena. Eu me pergunto se os residentes da Cidade de Prata serão capazes de deixar a terra esquecida dos deuses com o Cajado das Estrelas em suas mãos apenas delineando a cena das ruas de Baklung em suas mentes. Mas não há como hipnotizá-los antes disso. Eles realmente não viram Baklung. Mesmo que eles restaurem a cena correspondente, é difícil para eles delinear com precisão os detalhes. De qualquer forma, é muito problemático, mas posso tentar e escolher um voluntário que não tenha medo da morte. Se eu posso trocá-lo pelo Cajado das Estrelas, não há necessidade de correr para estilhaçá-lo e transformá-lo novamente em uma característica. Quem sabe quando pode ser útil? Afinal, o ritual de avanço pode não ser concluído. Com o Staff of T-Stars, posso lidar com o Dark Demon e com o Alfio escapar da Forsaken Land of T-Gods bem debaixo do nariz do Dark Angel. Isso me dará um pouco mais de confiança. Klein suspirou enquanto tomava sua decisão. Neste momento, ele descobriu outra verdade. Isso era se alguns dos membros da família Brown seguissem Dorian e mudassem de fé para o Senhor Tolo, mesmo que ele devolvesse a caixa dos grandes antigos para eles, não seria difícil pegá-la emprestada no futuro. Em outras palavras, dos 3 artefatos selados de grau 0, o Cajado das Estrelas, o Pergaminho de Deus e a Caixa dos Grandes Antigos,
Ele ganharia o direito de usar 2 deles e terá propriedade de um. Ainda é muito útil para desenvolver crentes. Quando chegar a hora, a família Brown não se tornaria uma facção subordinada do Tarot Club? No entanto, Dorian definitivamente não espalhará a fé do louco tão rapidamente, a menos que alguns membros já estejam à beira de perder o controle, sem a capacidade de resistir à maldição da próxima lua cheia. Por alguma razão, ele sentiu que o poder do Tarot Club estava se expandindo. Ele pensou nisso seriamente e ficou triste por ter que responder aos seus crentes 24 horas por dia no futuro. Somente ao se tornar um anjo e realmente ganhar a posse do castelo da Sefirah ele ousou deixar alguns vermes do espírito para trás para resolver este problema. Se isso realmente não funcionar, vou conseguir que a Rhodes seja meu serviço de atendimento ao cliente de inteligência artificial. Klein esfregou as têmporas e deixou a névoa cinza antes de retornar à terra esquecida dos deuses. Tarde da noite, nas águas do arquipélago de Horsted, um enorme monstro marinho nadou rapidamente até seu destino. Este foi o ajudante que Alger havia solicitado ao Seago de Calvetua. No nível de um Ocean Songster, ele ainda era incapaz de controlar uma criatura de tal tamanho. Na verdade, ele poderia nadar totalmente desde Bayon, mas isso seria muito cansativo e ele não resistiria a nenhum acidente. Alguns segundos depois, o monstro marinho abriu a boca. Alger nadou e se aproximou de um belo matagal de coral. Depois de contornar alguns obstáculos, um brilho azul escuro apareceu de repente nos olhos de Alger. Através desse azul escuro, ele viu um belo palácio de coral. Era tão real, mas ninguém poderia vê-lo a menos que houvesse um meio específico. Alger olhou para ele por um tempo antes de nadar para frente. Ele veio para a frente do palácio e abriu a porta. A agitação da água parou quando Alger passou pela barreira e pousou no chão graças ao vento. Ele olhou em volta e viu que havia murais em ambos os lados. O conteúdo desses murais não era surpreendente. As pessoas com rostos élficos focavam principalmente em resistir à tempestade. No entanto, Alger notou que os navios não estavam no mar, mas no meio de uma escuridão espessa e quase indestrutível. Isso fez Alger pensar em uma frase: abismo. Isso é um pouco semelhante ao abismo falado nas lendas, mas é apenas um pouco semelhante, e também não existem demônios. Eles parecem estar vindo do subsolo. Esses murais registram a história dos elfos. Mas eles não correspondem aos mitos correspondentes. O mundo disse que cada palavra élfica corresponde a um elfo de primeira geração. Enquanto Alger ponderava, ele caminhou em direção aos 9 degraus à frente. Ao se aproximar, viu 2 tronos e um coral cristalino azul escuro. Nos galhos de coral, relâmpagos prateados brilharam, iluminando os arredores. Alger prendeu a respiração enquanto diminuiu o passo e subia as escadas até o trono. Ele estendeu a mão direita solenemente e pegou o coral. Com um som de respingos, a água do mar fora do palácio de repente se agitou. Quanto ao coral, sob a cobertura de um azul escuro, gradualmente se tornou ilusório e se fundiu no corpo de Alger. Relâmpagos floresceram um após outro como pétalas de flores. Capítulo 1210 Cidade da Lua na Terra Esquecida dos Deuses. À noite, quando a frequência dos raios era muito baixa, algumas criaturas humanoides se aproximaram cautelosamente de uma almôndega com 6 pernas e mais de 10 olhos. Eles estavam envoltos em peles de animais ou roupas com materiais que não puderam ser identificados. Com a ajuda de algumas lanternas, eles atravessaram a escuridão sem fim com expressões pesadas. Em seus rostos, havia cerca de 10 a 20 tumores. Alguns de seus olhos estavam quase espremidos, enquanto outros não tinham nariz, com apenas um buraco negro naquele lugar. Após uma série de batalhas intensas, eles conseguiram acabar com o monstro com sucesso e se dividiram em 2 grupos. Um grupo guardava os arredores, e outro grupo colheu os despojos da guerra. Durante esse processo, o homem com muitos tumores de carne no rosto dissecou o cadáver do monstro. Quando ele estava procurando por partes comestíveis, ele parou de repente. Adal, qual é o problema? A mulher sem nariz perguntou curiosa. O homem chamado Adal lentamente retraiu sua mão direita e revelou um item que havia encontrado no monstro. Era um amuleto esculpido em pedra coberto com marcas de corrosão. Isto é, o homem, cujos olhos estavam quase apertados, pareceu entender o motivo e hesitou em terminar a frase. Adal examinou a área e disse: Shin, Rose, isso foi dado ao meu pai quando eu era jovem. No dia em que me tornei adulto, ele sentiu que não conseguia mais se controlar.
Ele escolheu deixar a cidade e entrar nas profundezas da escuridão. Quando Shin e Rus ouviram isso, eles ficaram em silêncio por um momento. Eles podiam entender os sentimentos de Adal. Esta era uma ocorrência comum em Muon City. Como não havia comida comestível segura, eles só podiam colher os frutos das plantas mutantes e coletar a carne dos monstros para manter sua sobrevivência. Isso resultou no acúmulo de toxinas e loucura no corpo. Após um declínio em suas condições físicas, eles morriam rapidamente ou gradualmente perdiam o controle. Para não causar danos ao entorno e à cidade, os que faziam parte dela muitas vezes arrumavam tudo ao sentir que suas condições não eram adequadas. Com uma tocha e uma pequena quantidade de comida, eles deixariam o perímetro defensivo e vagariam sozinhos pela escuridão eterna, para nunca mais voltar. Os moradores de Muon City podiam imaginar o que aconteceria com eles. Eles seriam mortos por monstros ou se tornariam monstros. Não havia outra possibilidade. Após 7 a 8 segundos de silêncio, a mulher sem nariz disse hesitantemente: talvez este seja o monstro que matou seu pai. Ele tem um cinto feito de pele de animal enrolado em volta dele. A voz de Adal baixou, gradualmente. Ele pegou a adaga feita de osso e a inseriu com força, cortando um pedaço de carne relativamente normal. Em meio ao silêncio, os membros da equipe de caça completaram sua colheita habilmente até que Rus, cujos olhos estavam quase espremidos, disse de repente em voz profunda: há cada vez mais deformidades entre os recém-nascidos. O preço de acumular toxinas e loucura por gerações não era tão simples quanto reduzir sua expectativa média de vida. As pessoas que ainda tinham condições físicas normais foram gradualmente experimentando algumas mutações, assim como Adal que tinha muitos tumores no rosto. Da mesma forma, as toxinas e a loucura também podem ser passadas para seus descendentes, causando o aparecimento de mutações. Rus e Shin da equipe de caça foram exemplos. Suas vidas seriam ainda mais curtas, tornando mais fácil para eles perderem o controle e sofrerem mutações. Quanto mais anormalidades houvesse, mais óbvias eram as implicações. As equipes de caça presentes sabiam muito bem que não levaria mais de 2 a 3 gerações antes que os residentes de Muon City perdessem o controle antes de crescerem ou terem filhos. Quando isso acontecesse, mesmo que não houvesse um ataque externo, a cidade da Lua seria rapidamente destruída, deixando para trás apenas edifícios de pedra e murais para provar sua existência. Espero que o sumo sacerdote e os outros possam encontrar uma nova direção. Adal levantou-se com uma lanterna na mão enquanto respondia fracamente. Nos últimos 2 a 3 mil anos, não era como se Muon City não tivesse encontrado uma maneira de escapar de sua situação atual. Eles enviaram equipes de exploração que se dirigiram para as profundezas da escuridão. Alguns retornaram depois de sofrer sérios contratempos, sem nada para mostrar por seus esforços. Alguns desapareceram na escuridão sem limites e nunca mais se ouviu falar deles. Além disso, à distância, a leste de Muon City, havia uma névoa branco-acinzentada, que bloqueava o céu e a terra. Eles eram como barreiras invisíveis que não apenas bloqueavam a visão de alguém, mas também impediam a passagem de qualquer ser vivo. Os residentes de Muon City já acreditaram que este era um lugar de esperança. Eles acreditavam que a área coberta pela névoa branco-acinzentada era um país normal. Eles acreditavam que o outro lado da névoa cinza era uma terra que não era amaldiçoada. Eles tentaram entrar na névoa branco-acinzentada repetidas vezes, mas todas as suas tentativas falharam. Eles cavaram uma longa passagem, esperando passar pela barreira invisível indo para o subsolo. No entanto, a região subterrânea profunda também estava coberta por uma névoa branca acinzentada. Eles tentaram maneiras de obter a habilidade de voar antes de tentar cruzar a barreira em grandes altitudes, mas não conseguiram ver o topo da névoa branco-acinzentada antes de serem atingidos por um raio. Eles mobilizaram os poderes de todos os semideuses e artefatos selados, atacando o alvo repetidamente. Nos últimos 2 a 3 mil anos, os ataques cumulativos que eles realizaram falharam em dispersar a barreira invisível. Ao ouvir as palavras do Capitão Adal, os membros da equipe de caça se sentiram desesperados e tristes. Era como se estivessem deslizando pela beira do abismo, mas não conseguissem se salvar. Os deformados eram pessoas que tinham dificuldade em controlar suas emoções. Naquele momento, eles mais ou menos sentiram que estavam reprimindo algo em seus corações, ansiosos para liberá-lo. Em Muon City,
Uma pessoa deformada não tinha permissão para se tornar um Beyonder ou se juntar às equipes de caça há 200 ou 300 anos. Eles só podiam fazer o trabalho de colheita. No entanto, como sua mão de obra diminuiu, o sumo sacerdote e o resto dos superiores relaxaram as restrições. Vamos. Este pouco de comida não é suficiente. Adal olhou em volta, carregando lanternas enquanto caminhava mais fundo na escuridão. Eles não correram o risco de extinguir o fogo, fazendo com que monstros surgissem na escuridão, pois eles poderiam não ser capazes de lidar com eles. Em um ambiente tão silencioso e sufocante, os membros da equipe de caça da Cidade da Lua não podiam deixar de ter a sensação de que estavam envolvidos em uma escuridão sem fim. Era como se fosse impossível encontrar esperança em relação à situação atual da Cidade da Lua, e a quantidade de tempo que as lanternas em suas mãos poderiam queimar estava diminuindo. Quando o último traço de luz se dissipasse, eles seriam silenciosamente devorados pela escuridão. Enquanto caminhavam, uma fraca luz amarela apareceu de repente nos olhos de Adal. Era um brilho que não pertencia à equipe de caça. Este pedaço de luz, imediatamente brilhou nos olhos de todos os membros da equipe de caça, enchendo suas pupilas. Adal, Shin, Rus e companhia não puderam deixar de arregalar os olhos ao sentirem uma profunda sensação de choque. Durante sua vida, nunca houve nenhum incêndio vindo de fontes externas na história da Cidade da Lua após o cataclismo. De fato, muitos monstros possuíam os poderes do fogo ou do domínio do Sol, mas antes de atacar, todos estavam escondidos na escuridão sem revelar nenhum indício de luz. E agora, um brilho ardente apareceu no fundo da escuridão. Adal, Shin e Rus tremeram ligeiramente enquanto pensavam por um longo tempo, mas não conseguiam pensar em uma resposta. Eles rapidamente relembraram os arranjos de caça e confirmaram que era impossível para os residentes de Muon City estarem por perto, já que o brilho ardente não pertencia a Muon City, de onde ele veio. Toda a equipe de caça diminuiu. Eles ficaram chocados, surpresos, curiosos, temerosos, preocupados e aterrorizados. Eles também descobriram algumas cidades destruídas e sabiam que qualquer anormalidade na escuridão poderia ser fatal. Esteja atento. Adal finalmente saiu de seu torpor e deu a ordem. A equipe de caça imediatamente assumiu uma formação de batalha, esperando a fraca luz amarela se aproximar. O tempo pareceu congelar neste momento. Cada segundo era lento. Finalmente, depois que o brilho ardente aumentou, uma figura apareceu. Uma figura. Há apenas uma pessoa. Os membros da equipe de caça da Cidade da Lua prenderam a respiração. Parecia que, talvez, eles pudessem ter uma chance de ver um estranho. 2 a 3 mil anos se passaram e, finalmente, alguém pisou nesta terra. Eles não foram os únicos deixados neste mundo abandonado. Quanto a quem poderia viajar pela escuridão sem fim e chegar a este lugar, Adal e companhia careciam de experiência, então não tinham como adivinhar. À medida que o brilho ardente se tornava maior e mais óbvio, os membros da equipe de caça gradualmente viram a figura. Era um jovem magro. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, e sua expressão era fria. Ele não era uma pessoa deformada nem tinha quaisquer alterações anormais. Ele usava um chapéu estranho e roupas estranhas. Ele segurava uma lanterna feita de materiais especiais enquanto caminhava da escuridão. A luz de sua lanterna era ainda mais brilhante do que a luz combinada da equipe de caça. Isso fez com que a escuridão ao redor desaparecesse rapidamente. Não demorou muito para que a luz brilhasse nos corpos de pessoas como Adal, Shin e Rus. A figura parou e olhou para a equipe de caça da Cidade da Lua. Ele perguntou em voz baixa, "De onde você é?" Ele falou Jotun. Seus olhos são claros, e ele pode se comunicar. Adal abriu a boca, parando seu desejo subconsciente de responder. Ele perguntou em troca, "Quem é você?" A figura com a lanterna de vidro respondeu calmamente, "Germain Sparrow." Depois de meio ano viajando e superando um obstáculo difícil após o outro, a intuição espiritual de Klein finalmente lhe disse que ele finalmente estava chegando ao seu destino. E ele também encontrou o primeiro lote de pessoas vivas em sua viagem pela Terra, esquecida dos deuses. "De onde você veio?" Adal manteve a guarda ao que pressionou. Klein passou a olhar por seus rostos e disse sem mudar de tom, "Eu vim da Cidade de Prata. E também de uma terra além das terras amaldiçoadas." Ao ouvir esta resposta, todos os membros da equipe de caça ficaram atordoados. Eles suspeitaram que estavam esperando demais, levando-os a alucinar.
No outono de 1351, Backlund, no meio da guerra. Desde que Fenapoter declarou guerra a Loen, a guerra que já durava há algum tempo finalmente perdeu o equilíbrio. Loen e seus aliados, Lemburg, Mazin e Sigar, haviam perdido uma grande quantidade de território, deixando apenas as últimas linhas de defesa que defendiam com grande dificuldade. Eles estavam à beira de serem invadidos. Quando ela viu a longa fila de pessoas no centro de distribuição de alimentos pela janela da carruagem, Audrey retraiu lentamente o olhar e disse à sua criada pessoal, Annie, vir em direção à Catedral de Saint Samuel.